Esse episódio do podcast Cinemação conta com a parceria do Topázio Cinemas. Acesse topaziocinemas.com.br e aproveite a melhor programação do interior de São Paulo. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 564. Eu sou Rafael Arinelli e hoje temos aqui comigo ele que é crítico de cinema, tá lá no Filmes e Filmes, oferece curso de cinema e crítica nas redes sociais, é membro da Abracine, o grande Vitor Russo. Fala, Rafa, sempre um prazer poder gravar aqui e hoje, vou segurar um pouco as minhas opiniões sobre esse filme para o nosso bate-papo. Ai, não, hoje é o dia que tem que falar, viu, Vitor? Hoje é o dia que tem que colocar pra fora tudo que você tá sentindo. Eu falei que vai ser a última vez que eu vou falar sobre esse filme, vai ser aqui no podcast, então tudo que falta sair, vai sair agora. Vai sair agora, pois é. Coitado, o Vitor sofreu onda de hates aí, né, Vitor? Nem me fale, se você entrar no meu Twitter, você não vai ver nada, porque eu excluí todos. Eu nunca tinha feito isso. Mas dessa vez eu não aguentei, assim. Pois é. Vai ser bom. Isso vai ser um tópico legal hoje aqui no papo. Mas a gente tem aqui também ela que é crítica de cinema, professora, amante de gastronomia, gatos, quadrinhos, RPG, videogame, série e literatura, a querida Nathalie Alves. E aí, gente, que massa estar com vocês aqui. Vamos nessa, né? Tô bem empolgada pra conversar com vocês. Não conhecia todo mundo ainda, mas vai ser com certeza um papo muito divertido. Obrigada pelo convite, Rafa. Imagina, obrigado você de estar aqui. É sempre bom, né, Nath? A gente vai lá, assiste o filme, daí a gente tem uma percepção. Depois a gente começa a trocar umas ideias, essa percepção muda, né? Muitas vezes. Geralmente piora, mas sim. Pior, é verdade. E pra fechar essa mesa aqui, a gente tem ele que é gerente lá no Leitor Cabuloso, criador do saudoso podcast Covil de Livros, participante sazonal do Perdidos na Estante, Rodrigo Basso. E aí, Rafa, tudo bem? Tudo de novo, bem. né, dava pra apresentar eu como Just a Ken, né, porque tem dois críticos aqui de cinema, né, tipo, e eu, né. Você representa o povo, Basso. O povo, ser humano médio, né, trabalho das 7 às 5, né, mas eu tô junto com você, eu também não sou crítico e tal, entendeu? Isso. Tá bom, Rafa. Vamos lá. Muito bem, meus amigos, olha só, estreou no dia 25 de julho de 2024 um dos filmes mais aguardados pelos fãs da Marvel, Deadpool e Wolverine. O filme que é o terceiro da franquia do Deadpool, que teve o primeiro filme lançado lá em 2016, depois em 2018, né? Ele chega agora aos cinemas 6 anos depois do segundo filme, com a promessa de finalmente reunir dois dos heróis mais carismáticos e amados do público. E a expectativa tem se confirmado, né? Pois Deadpool e Wolverine já fez história após ultrapassar aí a marca de 500 milhões de dólares arrecadados mundialmente em sua semana de estreia nos cinemas. Então, com certeza vai ser uma daquelas bilheterias arrebatadoras assim que a gente vai ver na história do cinema mundial. Hoje eu, Vitor, a Nath, o Basso, estamos aqui para bater um papo sobre Deadpool e Wolverine. A gente vai falar um pouco sobre o que é esse filme, o que ele se propõe, né, a discutir, o que ele traz pra gente, e vamos falar também sobre produção, roteiro e muito mais. Por isso, fica já aquele aviso, né, de praxe aqui para você, que nós vamos dar spoilers. Então, se você não viu o filme, corre pro cinema para assistir ou siga aqui por sua conta e risco, mas o papo aqui é 100% livre e a gente vai falar tudo e mais um pouco sobre Deadpool e Wolverine. É isso, vamos bater um papo agora no segundo ato desse podcast. I'm about to lose everything that I've ever cared about, and I have no idea how to save it. But you do. Trust me, kid, I'm no hero. This Wolverine let down his entire world. Well, my entire world needs you. Shake on it. Ah! Nicked it. Just got the tip with your little steak knife.
Chegava aos cinemas no dia 25 de julho de 2024 o filme Deadpool e Wolverine. Dirigido por Shawn Levy, mesmo diretor da série da Netflix Toda a Luz que Não Podemos Ver, de alguns episódios de Stranger Things, ele também fez o filme de terror Bicho-Papão, o Conto, e também fez o filme Free Guy, Assumindo o Controle, um filme que tem o Ryan Reynolds, inclusive. O filme é escrito também pelo Shawn Levy, mas conta com a participação no roteiro, né, do próprio Ryan Reynolds e de 2 roteiristas que também estavam lá nos 2 primeiros filmes do Deadpool, que são o Rhett Reese e o Paul Wernick, e além disso o filme ainda teve a participação de mais um roteirista, que é o Zeb Wells, que é um cara que estava ali envolvido com animação e tudo mais. Então foi um filme aí que teve pelo menos 5 mãos trabalhando nele. O filme teve um orçamento de 200 milhões de dólares e até o momento o filme já arrecadou mais de 500 milhões de dólares ao redor do mundo. É um fenômeno, certamente vai chegar aí a marca de 1 bilhão e a Marvel vai voltar a ter essas grandes bilheterias, né? Já que já fazia um tempo que a Marvel estava um pouco preocupada com a queda de receita que os filmes estavam tendo. Nesse terceiro filme, a gente vê o Wade Wilson, né, o Deadpool, tentando se encaixar em uma vida aparentemente normal ao lado da Vanessa e de seus amigos. Porém, com a morte do Wolverine lá no filme Logan, isso desencadeia um problema temporal no multiverso, no mundo em que o Wade está. Agora, a TVA, que é uma espécie de empresa que cuida do multiverso, vai ter que recrutar o Deadpool para tentar contornar alguns problemas antes que seu mundo seja aniquilado. Para impedir o fim do seu próprio mundo, o Deadpool resolve recrutar um outro Wolverine do multiverso para ver se ele consegue ali salvar sua amada e seus amigos. Porém, esse Wolverine está se recuperando ali de alguns ferimentos e traumas, e juntos esses dois vão ter que enfrentar uma série de obstáculos a fim de garantir a continuidade de seu universo. A música do filme é do Rob Simonsen, que é o mesmo compositor de filmes como A Baleia, de 2022, Tully, né, um filme de 2018, e Foxcatcher, de 2014, quer dizer, um compositor de grandes filmes. Temos também a fotografia do George Richmond, que esteve também lá em Free Guy, junto com Ryan Reynolds, de 2021, mas também trabalhou em Rocketman, de 2019, e Tomb Raider, de 2018. A edição fica por conta do Shane Reed, que esteve em Ghostbusters Apocalipse de Gelo, de 2014, e do Dean Zimmerman, que fez alguns episódios de Stranger Things, mas trabalhou também no Projeto Adam, de 2022, que tem o Ryan Reynolds, e também em Os Estagiários, de 2013. Vale destacar que entre o pessoal de efeitos visuais e efeitos especiais, temos uma equipe aí de mais ou menos 415 pessoas, se somando de mais ou menos 415 pessoas, uma equipe enorme, né, nessa parte visual que hoje em dia é tão importante, né, para esses filmes que trabalham muito na pós-produção ali com os efeitos e tudo mais. Ainda, se a gente somar todo o pessoal de som, figurino, produção, técnica, bom, aí a gente está falando de uma equipe de mais de 1.250 pessoas que trabalharam no filme, né? Isso entre ator, figurino, enfim, toda essa galera. Então, assim, é uma equipe gigantesca que trabalha num filme como esse. No elenco, nós temos alguns nomes inusitados que a gente não sabia que ia estar lá, mas que estão. Então a gente tem o Ryan Reynolds, né, vivendo o próprio Deadpool, o Hugh Jackman vivendo o Wolverine, de novo, né, voltando ao papel. Temos também a Emma Corrin, que vive a Cassandra Nova, né, a irmã do Xavier. Temos o Matthew McFadden, que faz o Senhor Paradoxo, né, que aí pode ser considerado um dos vilões do filmes. E aí temos os nomes inusitados que eu havia dito antes, né. Nós temos, por exemplo, a volta da Daphne King, que vive de novo a X-23, né, que seria a filha do Logan, né, a filha do Wolverine. Temos o Jon Favreau fazendo o papel do Happy Hogan, que também já vimos ele fazendo isso lá em Vingadores. Temos a Morena Baccarin, né, a brasileira que faz a Vanessa, namorada do Deadpool. Temos o Rob Delaney, que faz o Peter, né, um dos amigos, né, do Deadpool. Temos também a Jennifer Garner, que volta como Elektra. Temos o Wesley Snipes vivendo novamente o Blade. Temos o Shane Tatum
vivendo pela primeira vez o Gambit, que era um personagem que muitos fãs queriam que ele fizesse, e agora finalmente ele incorpora esse personagem. Chris Evans, que está de volta à Marvel aí para viver de novo o Johnny Storm, que foi um dos personagens que o Chris fez e que, enfim, foi super criticado à época, e agora ele volta com esse personagem. E temos uma participação também surpreendente do Henry Cavill, que acabou vivendo o que o Deadpool chamou de Cavilrini, que seria uma junção de Cavill com Wolverine, né? Cavilrini, que é esse personagem, ele fazendo uma versão do Wolverine em um multiverso, e ele tá aqui, né, um cara que recentemente viveu o Superman pela DC. Enfim, é um show de nostalgia, um show de fanservice que esse filme traz. E meus amigos, vamos lá, depois de 6 anos sem Deadpool, ele está de volta, e a gente pode dizer que a Disney conseguiu segurar muito bem os vazamentos, né, dessas participações especiais aqui que eu trouxe, até porque, né, quando a gente foi ver no lançamento do filme, a gente não tinha nenhum tipo de indício de que teríamos essas pessoas, e lá elas estão. Então, realmente foi surpreendente. E além disso, né, a gente tem aqui também um marco explícito ali que a Disney resolveu colocar, e, enfim, e o próprio Ryan Reynolds, né, como um dos roteiristas do filme também, que é o fim da era Fox que a gente viu. A era Fox que foi tão importante para o universo de super-heróis, né, no mundo cinematográfico, e agora ela chega ao final, até porque vale lembrar que lá em 2019 a Disney concluiu a compra da Fox por 71 bilhões de dólares, e aqui a gente começa a ver justamente esse encerramento. É óbvio, a gente vai ter mais um lançamento em breve de Venom e tal, mas é um filme que provavelmente vai ser muito menor em termos de divulgação e tudo mais. Então meio que Deadpool e Wolverine inauguram esse final de ciclo da Fox, e a gente começa a ver isso agora. E aí eu queria começar por aí, assim, como é que vocês viram justamente essa mudança, né, que a gente começa a ver. A gente vê várias piadas ao longo do filme, justamente falando sobre esse fim da Fox e tal, e que finalmente, né, estamos entrando numa era Disney e tal, papapá. Como é que vocês viram, assim, vocês enxergaram justamente como uma proclamação, assim, pública, né, desse fim dessa era, que é uma era muito... foi uma era muito importante, né, pra quem gosta de filme de super-herói e tudo mais. Como é que vocês viram isso? Então, eu acho curioso, Rafa, o que você falou, porque é bem isso, né, o filme ele explicita bem isso, inclusive com a Fox ali naquela espécie de limbo, eu não lembro o nome corretinho, mas... O vazio. É, o vazio, isso, perfeito. Mas ao mesmo tempo eu acho curioso, assim, porque o fim da era Fox, ou pelo menos por enquanto, né, porque a gente vê a Marvel olhando cada vez mais pro passado, né, tentando trazer de volta. Então, se eles precisarem trazer personagens, atores da Fox de volta, eles vão trazer tranquilamente, assim. Mas sim, eles declaram isso mais explicitamente, ainda que pra mim seja meio anticlimático nesse sentido, né? Porque a gente não tem nada de muito grande realmente, assim, da Fox nesse filme. Principalmente quando a gente fala em termos de X-Men, a gente fica muito com os X-Men bastante secundários, né? Que o filme vai trazer aqui e tal, com exceção, obviamente, dos que vão continuar, no caso, né? Do Deadpool, do Wolverine e tal. Então, acho que nesse sentido, sei lá, eu fico meio que com gosto um pouco agridoce, assim. Mas ainda, de tudo que o filme faz, é o que eu acho que tem de mais interessante, assim. Eu queria comentar só mais um negócio que você falou, que faz 6 anos, né, em relação ao último Deadpool, e acho que é muito curioso a gente pensar esse filme, acima de tudo, e é aí onde o filme me perde mais. A gente, apesar do vazio presente no filme, acho que a gente nunca pode pensar um filme dentro de um vazio. A gente sempre tem que pensar ele no contexto histórico que ele está presente e sempre considerando aquilo que veio antes, né? É algo que eu sempre falo. Então, esse filme, ele é muito comparado com o Homem-Aranha Sem Volta para Casa, né? O terceiro dessa trilogia do Tom Holland, justamente por serem os filmes, assim, com mais marketing em cima, desse momento que a Disney e a Marvel não estão indo muito bem, assim, até os fãs têm criticado bastante e tal. E por serem filmes que vão trazer essas aparições também de personagens anteriores e tudo mais. Nesse sentido, eu acho que
a gente pode olhar, e eu olho muito pra esse novo Deadpool sob duas perspectivas temporais, assim, que acabam me incomodando bastante. A primeira é em relação ao primeiro Deadpool, principalmente, né? Esse novo Deadpool, ele vai trazer de volta todo aquilo que os fãs chamam muito de essência do personagem e tudo mais. Mas eu acho que o Deadpool, ele vai se perdendo gradualmente ao longo dos filmes, porque ele surge muito em 2016 como um fator meio novidade, né, nesse universo de super-heróis, como um filme autoconsciente, como um filme para maior de 18 anos, que vai se usar muito dessas piadinhas, muitas piadas sexuais e tudo mais, trabalhar a metalinguagem e quebrar a quarta parede, aquilo que vem do personagem dos quadrinhos mesmo, né. O filme seguinte, eu acho que ele já traz uma certa repetição, e por isso eu não gosto tanto assim do segundo Deadpool, mas ali eu ainda vejo um pouco mais de substância de cinema, né? O David Leitch eu acho um diretor muito melhor do que o Shawn Levy. Esse terceiro filme, ele já parece meio que aquele lance da repetição apenas, né? Parece que não tem muitas ideias novas. Todo fator que vendia o personagem até então, aqui pra mim já não me pega muito, porque parece que são piadas extremamente recicladas, assim, né? Parece que... E isso tem muito a ver com que o filme ele sofreu com a questão da greve, né? Sim. O filme, ele não parou gravações, então o roteiro dele foi sendo reescrito ali sem ter roteirista no set e tal. Isso pode ter ocasionado muitos dos problemas dele. E outra questão também, temporal, só pra complementar essa questão de onde o filme tá inserido, pra mim uma coisa que pesa muito é justamente esse fato de ser um filme de aparições, acima de tudo, né? Ele não tem muito uma estrutura, narrativa e tudo mais, ele vai ser um filme de aparições, um filme de fanservices, um filme de trazer de volta aqueles personagens que existiram ou até personagens que nem chegaram a existir, né? Personagens que tinham filmes anunciados e o filme não foi pra frente, ou personagens que os fãs queriam que fizesse, o Wolverine, por exemplo, no caso do Henry Cavill e tal. E isso, eu acho que aí eu trago de volta o Homem-Aranha. O Homem-Aranha, por mais que eu não ache aquele Homem-Aranha um grande filme, acho que com o tempo a gente eu pelo menos vou gostando um pouco menos dele, ainda assim ali eu acho que tinha um certo fator, mais uma vez, de uma espécie de novidade, né? A gente sabia que a Marvel ia fazer isso, mas ainda assim tem uma certa novidade em a gente ver universos diferentes se misturando em tela, e aquele filme conseguia dar um pouco de substância também pra isso, pro Duende Verde, pros outros Homem-Aranha e tudo mais. Hoje em dia, você apostar em um filme só em aparições de personagens de universos anteriores, pra mim, assim, não tem fator nenhum aí, né? É simplesmente o que eu espero da Marvel hoje em dia, porque desde que ela instalou o multiverso, o que ela faz é justamente isso, né? É justamente esse universo de aparições. Então, não sei, eu sei que muitos fãs gostaram do filme justamente por verem. Algumas aparições eu acho bem legais e tal, mas pra mim, quando essas aparições elas não têm muita substância, quando elas estão ali só pra aparecer alguns poucos segundos pros fãs gritarem e 5 segundos depois aquele personagem não tá mais no filme, eu acho que não tem, assim, não pesa mais muito pra mim, assim, não funciona muito pra mim, sobretudo porque a Marvel já vem fazendo isso há, uns 4 anos, eu não lembro exatamente o ano do Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, mas tem mais uma vez o fator repetição, né? Então eu acho que esse Deadpool e Wolverine, se a gente olha ele afastado do tempo e do espaço, talvez ele funcionaria melhor pra mim, mas dentro dessa dinâmica que já se estabeleceu e dessas fórmulas que já se estabeleceram, aí o filme me perde, assim, quase que completamente. É interessante isso que você falou sobre a greve dos roteiristas, porque realmente, né, a gente precisa ter essa ótica, principalmente quem gosta de estudar cinema, entender cinema, porque é isso, o filme ele é meio que a consequência lá da greve dos roteiristas e de atores, né, justamente por conta disso que o Vitor falou, que o filme não parou, e a gente consegue sentir isso muitas vezes no filme, assim, que tem uma coisa meio rasa ali, e a gente percebe isso, assim, bem latente. Wanna do some cocaine? Hey! Cocaine is the one thing that Feige said is off limits. What about Bolivian marching powder? They know all the slang terms. They have a list. Even snowboarding? Even disco dust. White girl interrupted? Even forest bump. Do you want to build a snowman? Yes! I can! Ele tem uma certa criatividade e que também, justamente por essa falta, né, desses roteiristas, por causa da greve, etc., eles vão esticando o que ele já tem, assim, e a gente consegue notar isso tanto nas cenas de comédia quanto nas cenas de ação, assim. Embora eu acho que as cenas de ação são muito boas, elas possuem uma estrutura muito semelhante.
em todas, né? Desde a primeira, que eu acho excelente, assim, o NSYNC, etc. Ali, a cena de abertura, eu acho a melhor de todas. Dentre essas, a gente consegue ver que eles replicam esse molde, né? Ou seja, tem a cena com música pop dos anos 2000, que vai ter também várias cenas em câmera lenta, enfim, essa coisa, essa música que não acompanha necessariamente a imagem, né? Essa coisa meio disruptiva, essa ironia. E aí, só que assim, todas as cenas acabam sendo desse jeito, né? E aí, as piadas idem, assim, são sempre aquelas piadas ou de cunho sexual, ou piadas muito específicas, né? E aí, parece que você precisa ter um manual do Ryan Reynolds, porque ele tá sempre se referenciando de alguma forma. Assim. Eu acho que ele deve ter um ego absurdo. Ele deve ser um baita narcisista, assim, porque ele tira tanta onda com ele mesmo, e aí você vai dizer que isso pode ser um mérito, né? A pessoa ri de si mesma. Só que eu acho que nesse caso ele entra numa égua-lombra muito dele, assim, muito particular, como se ele fosse alguém extremamente relevante, assim, sabe? Alguém que fosse extremamente conhecido, um ator que fosse, não sei, assim, tivesse um legado no cinema, quando no fim das contas a gente sabe que não é. Né? Ele é o Marvel Jesus, Nath, ele é o Marvel Jesus. Eu acho que é um pouco isso. E aí eu vejo como o filme sofre mesmo com isso. E aí ele apela para essas aparições especiais, assim, que pra mim são aparições do fracasso, assim, ao contrário do Homem-Aranha, né? Quando o Vitor trouxe esse paralelo com o Homem-Aranha, eu vejo aqui além de ser muito mais gratuito, é muito mais decadente, né? Porque a gente tem, por exemplo, a Jennifer Garner, que, enfim, revive a Electra, né, que é um dos piores filmes de herói já feitos. Sim, exato, né? E aí você tem, por exemplo, o Gambit, que é um filme que nunca foi feito. E aí você tem o Wesley Snipes, com o Blade, que todo mundo sabe que foi toda uma problemática por trás, enfim, que ele era mó idiota e que depois, enfim, teve várias complicações também no próprio desenrolar da trilogia Blade. Então eu vejo isso como sendo extremamente gratuito, assim. Eu acho que soma muito pouco, é mais para aquele momento mesmo que é uma coisa que eu sinto muito medo, assim. Do que o cinema tá se encaminhando, né? Assim, tipo experiência. A experiência que a gente coloca, se a gente insere coisas no roteiro, são para as pessoas gritarem no meio do filme, ou que eu tava até ouvindo uma notícia essa semana de que estúdios de cinema estão pensando, já que tá nesse avanço de pessoas tirarem fotos dentro da sala de cinema e postarem nos stories, etc. E cada vez mais terem cenas assim dentro do filme para as pessoas fazerem o que, quando você vai no cinema, eles dizem para você não fazer, que é sacar o telefone, que é proibido tirar foto de tela, sabe? Então, assim, essa necessidade de estar agradando sempre, eu acho que vai levar a gente para não sei, pro abismo ou pro fosso, assim, porque eu não sei pra onde a gente tá indo. Eu acho que a gente só tem a perder em qualidade e eu acho que isso fica muito claro quando a gente consegue fazer essa dissociação, né, desse espaço e tempo que o Vitor propôs, quando a gente vai, de fato, observar esse roteiro, né, que é uma história que ela vai trazer várias colagens, assim, de boas ideias ou de boas referências, são costuradas com piadas que se tornam repetitivas. E no fim do dia, a história é mínima, sabe? Então, assim, a sensação da fatídica frase, né? Sou fã e quero sexo, acho que se consolida muito bem aqui, mas parece que é só isso que ele tem. O que ele tem pra servir é só o service. E aí eu acho que torna um pouco preocupante nesse sentido. Eu acho essa uma boa reflexão, assim, justamente porque é isso. Eu acho que esse filme ele tem muito dessa consolidação do que muitas vezes a gente brinca, né, falando que aqui é o filme de bonequinho e tal, e eu acho que ele assume esse papel mesmo. Eu sou um filme de bonequinho, eu sou um filme de hominho, de herói, sabe, é isso, eu sou isso e eu tô aqui pra isso e ponto, assim. Então ele meio que consolida isso mesmo. Eu concordo muito com o Victor sobre a questão de reciclagem. Eu acho que esse filme faz muito isso. A reciclagem, apesar de
a todo momento tá zoando a Fox e mostrando o dedo no meio pra Fox, considerando que também parece que talvez um pouquinho de ego do Ryan Reynolds, né, falou porque a Fox não ia continuar o projeto, né, foi a Disney que comprando continuou o filme 3. Então parece que foi muito nesse legado, assim, de falar, então, pessoal, vocês não me quiseram agora, onde que eu tô, né? Só que existe uma grande reciclagem de tudo, né? Porque toda essa galera que apareceu no filme, principalmente, foram todos da própria Fox, né? Então, Sim. Ao mesmo tempo que você tá falando que chupa a Fox, você tá usando a Fox pra fazer o seu filme inteiro. Me parece um pouco contraditório, sabe? Parece meio que aquela tipo, quem desdenha quer comprar, sabe? Então... me parece, assim, um pouco isso. Sobre o que a Nathalie falou do ego do Ryan Reynolds, eu acho que realmente é gigante. Inclusive, casa acho que um pouco com o que o Victor trouxe, de que o personagem tá meio que se perdendo, porque ele tá meio... Deadpool tá virando meio que o Ryan Reynolds, né? E vice-versa, né? Então... né? Porque parece que existe, assim, tá vendo essa fusão, mais ou menos o que aconteceu com o Robert Downey Jr. e o Tony Stark, né? Eles foram meio que vocês já não sabiam onde começava um e terminava o outro... E me parece que está sendo feito muito isso com ele. Acho que é por isso até que existe essa confusão sobre o que o personagem vai se tornando. E eu acho que isso, eu concordo completamente com a Nathalie, que é do ego do Ryan Reynolds, porque é impossível alguém achar que é tão importante assim para se referenciar tantas vezes, mesmo que for de uma maneira autodepreciativa. Eu acho que sobre a questão das aparições, eu fiquei pensando agora, né, nas aparições que mostrou a diferença, como está sendo citado muito o filme do Homem-Aranha, né, Sem Volta para Casa, que o Victor falou, né, a aparição só pela aparição, ela fica vazia e meio que sem sentido, só pra meio que cumprir uma tabela, né, parece meio que o pessoal faz às vezes com questão de cotas de minorias, né, tem que aparecer falando de tal, check. Tem alguma relevância pra história, alguma coisa importante, uma fala, um desenvolvimento? Não, mas viu, a gente mostrou, viu? Então tem, né? Então cumprimos aqui a tabela da checklist e vai embora. E eu acho que a diferença que a gente tem com o Homem-Aranha é que ele reduz muito as aparições, se a gente comparar com o filme do Deadpool, que tem, sei lá, 222, acho que eu contei, com o do Homem-Aranha, que ele reduz, e aí esses personagens têm tempo de tela para serem um pouco trabalhados, tem um pouco de relevância para a história, e com isso não parece um elemento que tá ali gratuito. Então, obviamente, acho que ele fica, por esse motivo, fica melhor. Eu acho que esse filme, ele tem algumas características que, assim, me chamaram muito a atenção, e eu saí do filme pensando depois, e essa provocação que a Nath fez aqui sobre pra onde a gente tá indo, eu acho que é uma reflexão legal da gente ter e da gente entender um pouco também onde posicionar cada coisa, porque assim, quando eu fui refletir sobre Deadpool e Wolverine, uma das coisas que eu pensei foi, bom, esse é aquele filme que é o cinema indústria, né, assim, tá muito claro onde esse filme se posiciona, como ele se posiciona e o que ele quer passar. Então, aquela fala que a gente teve lá atrás, que também foi super polêmica, quando o Scorsese veio falar que esses filmes de super-herói não eram cinema, mas eram filmes pra vender ingresso em parque, né? Pra vender boneco, pra vender outras coisas. Então eles não são construídos pensado em cinema em si, né? E eu acho que aqui ele meio que quis personificar isso, assim. Então quando eu fui pra esse filme, eu já fui com uma sensação de que eu não tava esperando nada do filme, assim. Eu tava com sabe? Pra mim nem a história eu tava esperando, assim, minimamente, porque a história em si, ela é um pouco confusa, onde que tá, quem que é o vilão e tal, é uma história ali de reunião mesmo, a gente quer ver esses dois personagens icônicos juntos e tal, e eu acho que desde o começo ele deixa explícito isso, porque quando a gente tem nos 10 primeiros minutos ali, o Deadpool olhando pra tela e falando assim, você aí, nerdola, que sempre pensou nessa cena, pega sua meia que agora você vai ficar maluco porque a gente vai lutar e tal. Cara, essa é a toada do filme, sabe? É isso. O filme, ele veio pra isso. Então, assim, ele se posiciona dessa forma, como um cinema de indústria pra vender boneco, pra vender camiseta, pra vender boné, pra vender ingresso pro parque, como um filme que não vai se importar
com um arco de história que, sabe, uma coisa tem que se conectar com a outra. E a sensação que eu tive foi que o filme, ele era como se fosse, imagina, eu acho que vocês, não sei se vocês tiveram, mas enfim, a analogia que eu faço é tipo, se você tivesse um cesto cheio de brinquedos, sabe quando você vai brincando e às vezes você vai jogando dentro desse cesto esses brinquedos e aí você esquece que tá lá, você perde o interesse e tudo mais. E aí em algum momento você ganha um boneco novo e tal, e aí você derruba esse cesto e tá cheio de boneco antigo lá que você não usava, e você fala, meu, esse boneco novo aqui vai interagir com esses outros bonecos aqui que estavam aqui, que ninguém mais liga e tal. Então eu acho que ele tem um pouco disso, assim, essa coisa que vocês estavam falando, né, vocês falaram algumas vezes a palavra reciclagem, de que ele tenta reciclar e tal, e eu acho que é um pouco isso, assim, tipo, a Marvel meio que encontrou na figura do Deadpool um personagem que não precisa ter uma história profunda, que não precisa ter alguma coisa ali que conecte tudo e que ela pode pegar muita coisa antiga e reciclar pra agora, assim. E é isso. E sabe, e aí os fãs vão ficar malucos com isso, porque eles querem ver o Wolverine com a sua roupa amarela, eles querem ver o Deadpool quebrando a quarta parede, eles querem ver cenas repetidas de luta que meio que são muito iguais. Cara, depois que a Nathalie falou, eu também tô repensando o filme e realmente é tudo igual, apesar que eu concordo que a primeira cena de abertura é espetacular. Espetacular, assim, eu adoro quando o pessoal sincroniza a música com os golpes. Inclusive, eu acho a primeira cena de luta é a melhor, porque as outras tem horas até que você se confunde, não sabe? Tem a luta de todo mundo lutando contra todo mundo lá no vazio, depois tem uma luta contra um monte de Deadpool. E, cara, não tem... É que você falou que o roteiro não tem um fiapre de história, né? O vilão de verdade, no final das contas, é a Cassandra, sabe? Que se apresenta lá da metade do filme em diante, que não tem nem muito o porquê, a não ser uma linha de frase que foi dita, você, então, fulano lá quebrou um acordo que a gente tinha, então vou lá tirar essa satisfação agora, quer dizer, não tem nada, porque a ideia eu acho que é meio que fazer filme, e eu acho que é isso, né? Agora, eu não sei se é só nesse produto que você falou, Rafa, de fazer boneco, fazer estúdio, fazer sei lá o que, de parque e tudo mais, porque assim, o filme ganhou uma bilheteria enorme. Enorme. Então, eu acho que também é muito escorado naquilo que a Nathalie também falou, que é tipo, eu sou fã e quero service, e é isso que tá sendo dado, e tá sendo entregue pro público aquilo que ele quer, e beleza. Eu, particularmente, acho que daria pra fazer isso de uma maneira um pouco boa, porque tudo que tem ali de quebra quarta parede, utilização de personagens antigos, nostalgia, autorreferência, nada disso isoladamente é uma coisa ruim, né? É ruim quando você faz tudo de qualquer jeito e junta tudo, meio que bateu tudo no liquidificador, sabe? Serviu, né? Tipo, adoro pizza, adoro sorvete, adoro hambúrguer, mas aí eu bato tudo no liquidificador e sirvo. Pô, não vai ficar gostoso. I told you, you're not welcome here. You're not welcome anywhere. Now get the fuck out of my bar. Just give me one more drink and then I'll leave. Hi, Peanut. I'm gonna need you to come with me right now. Look, lady, I'm not interested. All right, well, I'm sort of on the tick-tick, so upsy daisy. Here we go. Oh, whiskey dick of the claws. It's quite common in Wolverines over 40. You don't want this. Unless you want to take a deep breath through your fucking forehead, I suggest you reconsider. Eu queria até o relato do Vitor, porque eu acho que o Vitor foi quem mais sofreu isso na pele, Vitor, porque assim, certamente esse filme foi construído pros fãs, e a gente vê que ele abraça vários perfis de fãs. Você tem o fã nostálgico, você tem o fã que quer ver o Deadpool hoje e tal, enfim, ele foi feito pros fãs. E aí, quando a gente vai pensar um pouco sobre essa questão de reciclagem, né, e de regenerarem os personagens de alguma forma, né, refazer eles, reciclar esses personagens e tal. Quando a gente para pra ver isso, a gente vê justamente que existe uma coisa desse fã, que é uma relação muito tóxica também com esse produto, porque a gente vê que quando sai, por exemplo, vamos pegar o exemplo que a Nath trouxe, a Elektra, ela teve um filme muito ruim, quando saiu os fãs acharam uma porcaria, não gostaram, não deu bilheteria e tudo mais. O fato dela voltar agora e ser reciclada traz uma nostalgia que
parece que o filme quando foi lançado, era um filme que, tipo, pelo menos ele, sabe, ele tem uma coisa nostálgica ali e tal. E essa relação, ela é muito sensível, né, Vitor? E você sentiu isso um pouco na pele, assim, porque você foi atacado por ter falado mal de um filme, né, cara? Você puxou um negócio que eu tô segurando pra falar desde a fala da Nath. É justamente isso, né? Isso é uma das relações mais curiosas, e acho que tá tudo meio interligado. Mas esse fato da Elektra é muito curioso, isso, né? E não é a primeira vez, né? Não no caso da Marvel, mas se a gente pega o Hayden Christensen como Anakin, foi a mesma coisa, né? Quando anunciaram que ele ia voltar em Obi-Wan, os fãs ficaram felizes, ficaram malucos e tal. É verdade. Sendo que quando os filmes do Hayden Christensen saíram, esses mesmos fãs foram quem criticou o filme, né? É muito curioso essa relação. E a Elektra, assim, é uma personagem que, se esse filme não traz de volta, ninguém ia lembrar que existia. Mas é muito essa relação do produto mesmo, né? Essa relação de você se sentir presenteado, se você se sentir parte, você se sentir recompensado. Então, é uma coisa que, assim, não interessa muito como o filme é feito, mas o que tem lá e se eu peguei a referência. Não importa nem se a referência é boa, mas se eu peguei a referência, isso já vai agradar grande parte dos fãs. Só que, assim, eu nem coloco tanto a culpa nos fãs especificamente. Claro, coloco a culpa nos fãs porque são os fãs que vão ter essa reação. Mas eu não acredito muito que as pessoas, elas nasceram assim, quando eu nasci, nem existia MCU e eu era criança e eu pensava, eu preciso do MCU. Não é assim, né? A demanda, ela vai sendo construída até que as pessoas, elas sentem que elas precisam daquilo. Mas elas precisam daquilo porque aquilo foi sendo mastigado pra elas há tanto tempo, né? Acho que essa é a relação. E muito do que a Nath fala, pra onde que o cinema vai agora, as pessoas, elas agem hoje em relação ao cinema, as fanbases se formam de uma forma diferente a partir das redes sociais e tudo mais, e o cinema vai moldando esse público. Então, acho que é toda essa relação, né? A Nath falou dos filmes serem feitos até, né, cada vez mais pra tirar foto, pra pegar aquele momento específico e tudo mais. Eu acho que os filmes instagramáveis agora, né? Exato. E assim, isso é uma coisa que vem sendo construída aos poucos, já faz um tempão. Eu não sei se vocês vão em sessão de pré-estreia, teve até um caso recente que eu e a Raíssa a gente tava, né, que até viralizou o que ela tweetou depois do filme, que teve uma pré-estreia que o filme não foi feito pra isso, mas a distribuidora chamou influenciadores pra irem pra sessão, avisando que em determinado momento do filme, era um filme de terror chamado Bughead, um filme que passou despercebido, horrível e tal. Quer dizer, o que eu vi do filme foi horrível, né? Porque eu saí na metade depois do que aconteceu nesse evento. Uhum. E aí a distribuidora avisou, a gente não estava avisado, a gente não sabia, tinha poucos críticos, jornalistas lá, a maioria eram influenciadores ou pessoas convidadas e tal. E a gente estava assistindo o filme e a gente achava estranho, porque sempre que parecia que ia ter um momento de susto, metade do cinema levantava o celular para filmar a tela. Nossa. E tava muito bizarro. A gente falou assim, mas por que isso tá acontecendo? Só que as pessoas sabiam o que ia acontecer, a gente não sabia. O que tava acontecendo é que em determinado momento do filme, com uns 20 minutos de filme, entrou um ator vestido de Bughead, né, essa bruxa que é a vilã do filme e tal. Uhum. Entrou um ator vestido dessa forma e o cinema fez questão, assim, de meio que esquecer o filme, entrar uma luzona apontando pra ela. Então era por isso, né, tava todo mundo esperando pra essa aparição pra eles poderem filmar, e o filme virou... O filme em si, pouco importa, né, o que importa é essa atração que vai até além e tudo mais. Então esse é o tipo de coisa que vem acontecendo aos montes nos últimos tempos e trazido pelas próprias distribuidoras, né. Então é natural, o público vai sendo condicionado a esperar esse tipo de coisa, né? Então acho que todas essas reações até é algo que vai sendo condicionado ao longo de muitos e muitos anos, né? A gente vê como a Marvel esconde informações que você falou no começo desde sempre. Por quê? Porque aí ela vai se usar da página Geek, do canal no YouTube Geek e tal, que vai fazer um monte de teoria e quando o filme sair, vai explicar a cena pós-crédito, vai explicar as referências. Então é toda uma rede que vai se formando, que a Marvel vai se utilizando também dos fãs e vai construindo essa demanda, vai construindo esse público pra esperar esse tipo de coisa. Então, quando eu assisti Deadpool e Wolverine, assim, eu tinha certeza que, principalmente os fãs mais ferrenhos da Marvel, aqueles que queriam que a Marvel renascesse, entre aspas, né, aqueles que estavam criticando, esperavam e queriam que o filme fosse um grande filme, tava na cara que todo esse pessoal ia gostar muito do filme, né? Justamente por isso, né, esse público, ele tá sendo condicionado
condicionado há muito tempo a esperar esse tipo de coisa, a comprar esse tipo de coisa, né? Então, é todo o papo de que não existe gosto puro, né? O gosto ele vai sendo construído. Então, eu acho que é um pouco isso que passa. E o cinema blockbuster vai passando muito por isso, né? Na verdade, o cinema blockbuster, Hollywood sempre construiu um gosto, né? Sempre vendeu um ideal de realidade, um ideal para todo mundo e tudo mais. Isso nada mais é do que apenas o da vez, né? Mas o da vez vai cada vez mais se afastando do fazer cinema como a gente conhecia. A gente chega num momento muito curioso em que os fãs da Marvel que criticavam tanto o Scorsese pela frase dele que ficou famosa, mas que a gente já falava muito disso na crítica, né? Se debatia muito disso na crítica dos filmes da Marvel até antes dessa fala do Scorsese. Muitos desses fãs que criticaram o Scorsese naquela época, hoje eles acabam, sem perceber, reproduzindo o mesmo discurso. Exato. Quando a gente, como crítico, tenta debater o filme como se ele fosse um filme, e os fãs falam, não, mas vocês não podem analisar esse filme. Esse filme não foi feito dessa forma. Esse filme é só pra ser divertido e pra ter aparições mesmo. Então o que eles estão falando pra gente é, vocês não podem analisar esse filme como um filme, porque ele é um produto, uma atração de diversões e tudo mais. Então é muito curioso como parece que deu uma volta e sem perceber, os fãs estão concordando com o Scorsese que eles odiaram por tanto tempo. Eu até acho que o filme tem uma coisa meio... uma sátira justamente nele, né? Porque a maior parte do filme se passa nesse lugar que é chamado de vazio, né? Aonde tá todos os personagens renegados e que, enfim, que a galera foi colocando ali. E é ali que a gente vai rever. É ali que a gente vai rever Elektra, Blade, Gambit, o próprio Johnny Storm, né, vivido pelo Chris Evans. É ali que a gente vai ver essa galera, que é um espaço que eles foram colocados ali porque eles não servem mais. E Rafa, eles não serviam nem no momento em que eles foram produzidos, né? Não serviram. E aí eu acho que, só pra completar o que vocês falaram, eu acho que eu fico pensando nessa inserção desse personagem, como isso subverte a lógica do que é nostalgia, né? Porque se você abrir qualquer dicionário assim que você aí, que a nostalgia vai ser essa vontade dessa volta ao passado, né? E eu duvido que a gente queria voltar para esse passado, no qual esses filmes eram as únicas coisas feitas, sabe? É a saudade, porque nostalgia é saudade, entende? É saudade geralmente é ligado para algo bom, né? A gente não tem nostalgia das pizzas que a gente levava quando era criança, não é por aí, né? Então, assim, o que eu quero dizer é que eu acho que isso nem isso vai até de encontro à lógica fundamental do que significa essa nostalgia, sabe? Então, quando a gente fala que ele trabalhava em nostalgia, eu observo muito a nostalgia na música, assim, sabe? Dos anos 2000 e tal. Mas enquanto filme, eu vejo assim, trazendo esses personagens, eu vejo como sendo uma autocrítica meio misturada com bater em cachorro morto, né? Porque eu acho que é muito fácil fazer uma piada, e fazer, na verdade, piadas e incessantes, e trazer esses personagens de um estúdio que não existe mais. É jogar muito no seguro, porque você, inclusive, esse estúdio é incorporado ao estúdio atual. Entende como isso... de novo, eu acho que volta nessa egolombra novamente, assim. Você fica sempre nesse círculo. Então, assim, é muito seguro. Acho que Deadpool, porque Deadpool é 18 anos. Porque Deadpool traz herói X, Y, Z. Mas ele joga muito no seguro, entende? Ele tem uma sandbox ali, na qual ele tá, uma pequena fortalezazinha, na qual ele consegue fazer alguma outra estipulia ali. Entretanto, ele não sai disso, sabe? Assim, ele tá sempre muito bem assessorado. Então, assim, nada vai acontecer. E eu acho que é meio isso, assim, nada de importante acontece nesse filme, né? Porque, por exemplo, a gente tem o resgate do Logan, né? Que estava morto. Então a gente volta para aquilo que sempre dizem da Disney, né? Ninguém morre na Disney, ninguém morre na Marvel. Eu acho que é um pouco isso, assim, sabe? Até esse resgate a gente não tinha tocado até então, né, do Logan estava morto num baita filme, né, que também é esse final, que já é nesse final também da Fox, mas aí é o final bom. Mas, entretanto, a gente pega aquilo que era bom e a gente pega o que era bom e o que era ruim e a gente coloca como nostalgia. Mas eu não sei te dizer se Logan, que é um filme que tem, sei lá, 4, 5 anos, 5, 6 anos, na verdade, é nostalgia, sabe? Então, assim, eu não sei que nostalgia é essa. Enfim, eu acho que eles subvertem num sentido negativo o que seria esse conceito de nostalgia, no fim das contas.
Eu só discordo um pouquinho da Nathalie da parte do Blade, porque o Blade, sim, foi um filme que eu acho que foi muito bom na época, e ele foi muito bem recebido na época, né? Inclusive, eu não as regras do vazio, eu sei que, nossa, tá tentando... Menos o terceiro, né, Basso? Ah, não, o Trinity não, que inclusive tinha o Ryan Reynolds, né, tipo, né, que é o Blade Trinity. E eu acho que é por isso que ele trouxe, que ele não fez... Não, é surpreendente que ele não fez nenhuma piada, eu acho, em relação ao Blade Trinity, ou eu não lembro, pelo menos. Não tem, porque também teve um baita de um problemaço na época dele com Wesley Snipes, né, tipo, no terceiro filme, deu um monte de brilho. E do Wesley Snipes contra o mundo também, né, porque todo mundo meio que saiu fora por causa dele, né. Teve isso, mas o primeiro Blade, inclusive eu revi, acho que uns 2, 3 na pandemia, né? Quer dizer que eu revi aí entre 2 e 5 anos atrás. Eu achei ele bom ainda, sabe? Eu achei ele um filme bem bacana de super-herói e bem diferente do que a gente vê, tipo, hoje, assim, sabe? Um filme que tem um pouquinho de emoção no sentido de pegar realmente a gente por algumas coisas, assim, tipo, de uma violência até que um pouco mais natural, assim, e menos estilizada gráfica como é essa daqui. Agora... É engraçado realmente quando a Nathalie falou que é uma nostalgia de algo que às vezes nem existiu, né? Uma fabricação meio que de memória, né? Porque esse vazio não tem umas regras muito específicas, porque a Elektra retorna como se fosse uma coisa interessante, queriam retornar e ninguém queria. O Blade coloca como o esquecido, cara, o Blade é referenciado até hoje como o primeiro filme de super-herói de sucesso. Então ele não era pra estar lá no vazio. E o Shining Tattoo, o filme dele nem existiu, foi cancelado. Tipo, isso, eu acho que materializa bem o que você falou sobre essa fabricação de nostalgia. Uma nostalgia que, né, nunca nem se consolidou no passado, tampouco no presente. Mas você sabe que eu trocaria até essa coisa da nostalgia, trocaria a palavra nostalgia por quase como um prêmio de recompensa. É isso, sabe? Porque parece que é entregue pros fãs uma coisa do tipo, eu tô te mostrando a Elektra, tô te mostrando o Blade, tô te mostrando o Gambit. Quem realmente acompanhou e sofreu com esses filmes, ou com esse personagem que não existiu e tal, cara, você tá tendo uma recompensa aqui, porque você tá vendo uma coisa na tela que talvez só você e a galerinha que acompanhou isso entende. Sim, cara, e eu acho que é nisso que a Nathalie acerta muito de falar que ele joga no seguro, né? Você aquela ideia, tipo, do que é o filme que se autorreferencia e referencia o seu público, né, ao trazer para o público aquilo que só ele vai reconhecer, como, olha, nós fazemos parte de um grupinho bem seleto de pessoas que conseguem entender todas o show das 1001 referências, né? E de uma certa forma, a gente de telespectador chega a sair achando que a gente, nossa, realmente, eu conheço muito de tudo, né? Porque tudo que eu vi aí eu me lembro, né? Eu fui, né? Então, eu acho que pega por uma coisa dessa, assim. E eu gosto muito que a Nathalie falou que realmente é um filme que, na verdade, parece ser ousado, no sentido porque tem muito palavrão e tem muita piada de, vamos dizer assim, tipo, de um humor duvidoso, não politicamente correto, caramba. Mas aí nisso ele tá jogando extremamente no seguro, porque tudo que ele tá fazendo ali, nada vai dar errado, sabe? Nada vai voar um pouco mais. A única coisa que eu acho realmente que eles perderam a mão e que eu odeio no filme, de verdade, foi ter desmanchado o ótimo filme Logan no final, ao trazer, tipo, toda aquela cena e trazer ele de volta. Que, poxa, o Logan mostrando que, olha, um filme, gente, um super-herói não precisa seguir a fórmula do filme de hominho da Marvel. Né? Você pode fazer um filme que tem super-heróis e tá trazendo algum tipo de... Porque o pessoal virou um filme de super-herói, virou um gênero, né? Quando não era pra ser só um aspecto do filme ser super, né? Nisso eu acho que as séries da Marvel vão melhor, porque você tem, por exemplo, a própria Jessica Jones, que é uma série policial de Private Eye, que você, por um acaso, o investigador é uma super. Mas não é uma série de super, né? Então, sabe? E acho que o Logan trouxe isso. Olha, a gente vai fazer um filme sobre uma coisa decadente e tudo mais, mas ao invés de a gente trazer, sei lá, o Mickey Rourke lutador, né? Tipo, de que é o cara que tá tentando voltar e tá tudo fudido, né? Isso aqui é o último round pra reviver os seus momentos de glória. A gente traz um super-herói que tá nessa situação. Tá tudo fudido. Eu acho assim, por exemplo, quando a gente para pra pensar nessa parte de nostalgia que a gente tava falando, eu acho que, por exemplo, os fãs, eles foram muito alimentados agora um pouco antes do filme, porque eles tiveram o relançamento, né, de X-Men 97, que foi, assim, apaixonante pros fãs, e você tem uma reestilização do desenho e a volta, né, e tal. Então, assim, os fãs estavam já sendo alimentados
ligados com essa questão da nostalgia, e isso já revive muitos sentimentos e tal. E eu acho que isso é um aspecto interessante da gente observar. A outra coisa é que, diferente, por exemplo, quando a gente discutiu aqui, quando a gente foi falar de Furiosa, por exemplo, a gente estava falando que, por exemplo, Furiosa, sendo um filme sequência, ele fazia uma coisa que era muito difícil, que é o filme 2 melhorar ainda o primeiro filme, sabe? Ele tinha esse poder. Aqui, eu acho que é o contrário, assim. Aqui eu acho que a gente precisa olhar para esse filme do Deadpool vs Wolverine como uma coisa super episódica, assim. É um filme, assim, pontual, que é feito para isso que ele se propõe a fazer. Então é luta, é reunião de personagens, é nostalgia, é fanservice, é para isso que ele serve, ponto, assim. Who's next? Oh my God. Sabretooth, ready to die. Wait. Time! You look ridiculous. People have waited decades for this fight. It's not gonna be easy. Baby knife, you shoot the double, you take him down. Side control, then full mount, and you ground and pound till he makes no sound because he's dead. Shut the fuck up. Oh my God. Okay, good luck. I'm a huge fan. Eu acho interessante, quando eu falo interessante é porque eu acho que realmente é uma coisa pra gente pensar, refletir, problematizar em cima, que eu acho muito interessante quando ele começa o filme com um dos melhores filmes de heróis já feitos, que é Logan, pra criar a base do filme, né? Porque a partir da morte daquele Wolverine, que foi esse Wolverine de Logan, que, enfim, a gente ficou apaixonado pelo filme, ele tinha toda uma base dramática e tal, ele pega essa base desse Wolverine e aí ele subverte isso, porque ele começa a mostrar pra gente um acúmulo de personagens e filmes ruins de super-herói que a gente teve, ou seja, ele vai do céu ao inferno, assim, ele vai pegar um filme excepcional para depois ir mostrar um monte de personagens que estão nesse ambiente vazio, que é o que a gente estava falando. Então tem uma coisa no filme que eu acho que que passa um pouco pelo que a Nath falou, dessa meio autocrítica com chutar cachorro morto que ela falou, que é essa coisa do filme meio fazer essa autocrítica de que os filmes eles se tornam obsoletos muito rápido, assim. Você pega um filme que ao mesmo tempo os fãs acham horríveis, você não honrou o personagem aqui. Ótima lembrança que o Vitor teve do Anakin, né, e tal, que era essa coisa, o Anakin não é assim e tal. Aconteceu isso recentemente com Coringa, por exemplo, né? A galera indo lá falando, não, aquele não é o Coringa, porque o Coringa, ele não sei o que, a origem dele e tal. Então, assim, você tem isso, só que a partir do momento que os fãs consomem aquele produto, entendem aquele produto e tal, e daqui 6 anos vão fazer uma referência a esse produto que ele assistiu agora, que ele achou ruim, é quase um prêmio de consolação mesmo, sabe? Tipo, pô, você assistiu aquele monte de porcaria que a gente fez e agora você pode ver esse monte de porcaria aqui, ó, e você vai entender a referência, porque você viveu isso, você xingou, você não gostou e tal. Então, eu acho que o filme ele meio que se coloca nessa posição, ele mostra pra gente, tipo, tanto o céu quanto o inferno, e ele mostra que esse filme especificamente, ele tá ali pra brincar com tudo isso, assim. Eu tô falando porque eu acho que esse filme em si, ele é um filme de 2 horas que dá pra você se divertir, assim, sabe? Eu não saí gargalhando dele, eu achei que ele tem piadas legais, tem outras piadas que eu ficava, nossa, que quinta série, sabe, o negócio, mas eu achei que ele fez algumas piadas legais, algumas em relação a Fox que eram interessantes ali e tal, mas é aquilo que eu tava falando pra vocês, tipo, pra mim é um filme que, assim, eu não consegui esperar mais nada do que isso, assim. Agora, eu acho que, por exemplo, a gente pega alguns detalhes do filme que pra mim me chamam a atenção, por exemplo, o Hugh Jackman. O Hugh Jackman tem momentos nesse filme que você olha pra ele e você fala, esse cara é um puta ator. Ele tem momentos ali quando ele vai demonstrar um pouco da dor desse Logan, desse Wolverine e tal, que você olha pra ele e você fala, esse cara é um bom ator. Tipo,
revela a qualidade do ator, não necessariamente o personagem, sabe, assim? Então eu acho que esse filme, ele tem essa questão, assim, que às vezes a gente precisa olhar pra ele como uma obra muito episódica, divertida, que vai se juntar a todos esses filmes que ele autorreferenciou aqui, entendeu? Que vão acabar sendo esquecidos, entende? Eu acho que faz muito sentido isso que você falou, Rafa, porque ele é um filme que ele é muito maior, talvez, no marketing e na questão de ter aparições e tudo mais, do que nele mesmo, né? Assim, é um filme que tem o 100 e não sei quantos Deadpools lá, que na verdade são 15 e o resto é um monte de Deadpool genérico e tal. Mas é isso, acho que é um filme que ele é muito maior no marketing, como se vender o filme, como se esconde informações e tudo mais, do que no filme em si. Mas a Marvel, ela é um pouco isso, né? Há muito tempo já, né? É sempre o lance de o próximo filme ele vai ser gigante, ele vai mudar o universo, ele é o mais sombrio de todos e tal. E aí quando a gente chega, é um pouco isso, né? Um pouco de episódio, é quase essa lógica da gente seguir uma série e tal. Só queria tocar num ponto que talvez seja a coisa que mais me incomode no filme, que vocês falaram muito sobre a questão da autocrítica e tal, ou da autorreferência, o filme falando sobre ele mesmo. Isso talvez seja o que mais me incomoda, porque acho que vai muito na linha do que a Nath falou do filme, ele parecer que ele subverte alguma coisa, mas no final ele tá sempre jogando muito no seguro, né? É isso, né? É o filme que vai estar fazendo piada com a Disney, fazendo piada com Kevin Feige, faz um monte de piada que na real é inofensiva, porque quem tá enchendo o bolso de dinheiro é a Disney e o Kevin Feige, sabe? Então, tipo assim, parece que fala, nossa, olha só, o Ryan Reynolds está zoando a Disney. Você olha só, pelo amor de Deus, né? Tipo, pô, sério mesmo? E eu acho que o filme inteiro ele passa um pouco por essa lógica de, mais do que jogar no seguro, uma coisa que eu defendi muito na minha crítica, parece que ele é um filme que ele tá se defendendo o tempo todo, e muito por meio da autorreferência, da quebra da quarta parede, parece que ele tá se defendendo de todas as possíveis críticas que ele pode receber, né? E ele faz isso até literalmente dentro do próprio filme, né? Que é o lance lá de quando vai ter uma exposição, que é meio que uma exposição pra quem não assistiu a série do Loki, não sabe o que é TVA e tudo mais, e o filme precisa explicar o que é isso para o público que só vê os filmes entender, e aí o Deadpool fala, olha só, lá vem uma exposição, não sei o que, ou quando ele fala, a gente vai revelar isso agora ou vamos deixar lá pro terceiro ato. Então assim, é o filme reconhecendo os problemas que ele tem, mas como se ele fizesse só uma piadinha e entendesse o próprio problema, isso deixasse de ser um problema. Mas não, na verdade o problema continua ali, né? Você reconhecer que o problema existe e escancarar ele não faz esse problema deixar de existir, né? Uma coisinha só, o Peter continua, é meio que aquela ideia de você faz a piada com você mesmo antes que alguém faça, né? Então, também se defende assim, né? Eu já faço piada comigo mesmo, que daí ninguém pode me acusar, ninguém pode me criticar depois, né? Exatamente, eu sinto que o filme, ele é inteiro isso, né? Ele vai estar usando essa série de artifícios pra esconder que no final ele meio que não tem nada, né? Então ele enche de referência, ele coloca piadinhas o tempo inteiro, até as mesmas cenas de ação, como elas vêm, elas precisam ser cortadas o tempo inteiro pra seguir aquela dinâmica da Marvel e tudo mais, de surgir sempre uma piadinha no meio aqui e ali. Enfim, e principalmente por meio da autorreferência, parece que o filme ele tá meio que se defendendo, ele sempre tá jogando um pouco pra essa torcida, ele tá jogando pra esse fã de Twitter que vai fazer barulho por ele e vai ficar postando frames do filme ou piadas do filme, quando no final ele meio que não tem nada, assim, né? Uma coisa que eu tinha esquecido de falar lá atrás, inclusive falando das cenas de ação, eu achei curioso, não sei se vocês viram, o Sean Levy disse que ele pensou no filme para as cenas de ação elas irem mudando durante o filme e evoluindo e sendo uma diferente da outra, e é exatamente isso que acho que todo mundo concorda aqui, que as cenas de ação elas são completamente iguais, a encenação delas em todas as cenas. Então, assim, acho que revela um pouco do Sean Levy enquanto diretor, né? Acho que ele é bem esse diretor de estúdiozão mesmo, né? Ele é até o cara certo para um filme que vai fazer, por meio do Deadpool, essa transição da Fox pra Disney. A Disney maior de 18 anos, acho que o Sean Levy, ele é o cara perfeito, porque ele é o diretor, assim, com cara de estúdio, diretor sem personalidade mesmo. Então, sei lá, eu acho que é isso, é um filme que ele tá sempre
querendo não jogar no seguro e se defender ao mesmo tempo de qualquer crítica, e ele não cria nada. Então, antes de criar alguma coisa, ele tá pensando em se defender. Eu tendo a concordar com você, Vitor. Eu achei, inclusive, assim, que tem coisas no filme que eu acho muito legais. Tipo, a primeira cena, né, que a gente falou, da apresentação e tudo mais, aquela cena toda de luta ali e tal, aquela é uma cena muito criativa, assim, né? Tanto que... eu acho de longe a melhor, assim. A melhor. Eu também achei. Em sequência isso, a gente vê uma série de cenas muito genéricas, muito comuns, assim, do restante das cenas de ação, né? É tudo muito repetido, assim. E, de novo, são os dois contra um monte de personagem. São os dois... Contra eles mesmos, né? Contra eles mesmos, a cena do carro é a mesma cena que tem lá no vazio, lá, que é a mesma cena que veio antes da outra, sabe? Tipo, exato. Toda hora eles estão de novo, tentando se matar, sendo que os dois são imortais, então... E até essa questão meio genérica das próprias piadas, assim, né? Que, como o Vitor falou, a gente tem um diretor que passou por filme de terror, por filme de comédia, por série, é um cara que realmente navega por várias áreas, assim, e a gente vê isso aqui, assim, que tem momentos, tipo, os punches das piadas, tem momentos que você já vai meio que pegando aquilo ali, né? Então, por exemplo, uma das cenas que também começou a aparecer muito nas redes sociais e tudo mais, que era a cena que o Wolverine finalmente encontra o Fera e eles vão lutar e tal. Nem aquela cena que, tipo, o Wolverine mata o Fera rapidamente, assim, a gente fica tipo, nossa, que engraçado. Você fica meio olhando, falando... É o Tigre Dente de Sabre. Tá, Tigre Dente... É o Dente de Tigre... Não, desculpa. É o Dente de Sabre. Sabre. O Fera. Mas, assim, essa cena eu tava assistindo com a Domênica. A Domênica cochichou pra mim antes dela acontecer. Ela falou, ele vai matar num golpe. Porque tava muito cantado isso. Isso, né? E acho que isso volta na lógica, né, Rafa? De o marketing vender muita coisa em cima, de ficar vazando as imagens, de aparecer no trailer e tudo mais, pra quando chegar no filme não tem nada ali, né? Exato. Tipo, tentaram criar algumas expectativas que eu acho que elas têm dificuldade de se concluir mesmo, assim. A própria coisa por exemplo, algumas expectativas que eram esperadas e que daí não se justificam, né? Por exemplo, o uniforme do Wolverine, que era uma coisa que todo mundo... Wolverine de amarelo e não sei o que, De repente ele tá de amarelo, assim. Não existe nada. Tá, então tá bom. Então a gente entendeu que esse Wolverine desse universo, que o Deadpool foi lá e pegou ele, é um Wolverine que usa esse uniforme. Beleza, vamos deixar por aí. Aí depois, quando ele coloca a máscara, que também é uma coisa assim, né, super emblemática e tudo mais e tal, eu também acho que que é pouco explorado, assim, tipo, é um momento que ele coloca a máscara pra daí ele lutar contra um monte de Deadpool, e aí quando acontece aquela cena, que é uma cena que vai aparecendo um traveling, assim, né, a câmera de lateral, e a gente vai vendo eles lutando, tem momentos que você se perde ali no meio, porque é tanta coisa em tela acontecendo, que você tá com um olho pra cá, depois o olho pra lá, e não sei o que e tal, e você fica realmente ali, assim, perdido, que você não consegue degustar esse momento do cara com a máscara e a luta e tal. Então tem coisas que são construídas de uma forma que às vezes você fica realmente... Você perde um pouco do punch ali, né? Do negócio, porque Agora, sobre coisas que o Victor falou, né? Sobre tava tudo já preparado, né, todo mundo já sabe muita coisa. Eu não sei se é porque eu também não tava indo atrás, que eu não gosto de ficar muito indo atrás antes do filme, mas eu não esperava que eles iam usar a trama de Loki, sabe? Que, assim, particularmente, achei uma série bem mais ou menos. E eu não sei nem se ela acabou... Isso daí eles esconderam legal. Isso daí eu não fazia a menor ideia também. Então, usar a trama da AVT, sabe? Eu olhei e falei, cara, vai usar... E aí, quando traz o Mr. Darcy ainda pra poder ser o cara, né? Tipo, eu adoro aquele ator. Cara, eu adoro aquele ator. E aí, tipo... Que faz o Mr. Paradox lá? Isso, o Mr. Paradox. Né? Tipo, e aí, você... Sabe? Eu falei, tipo, da onde, sabe? Ainda quando eles vão trazendo... Porque, cara... Muito do filme tá com base na primeira temporada do Loki. Se você não viu, né, realmente precisava de diálogos positivos ali no meio pra você entender, porque é uma maluquice, sabe? O que eles estão
o que eles estão fazendo ali. E aí, cara, você fala assim, cara, onde que a série do Loki ia ser importante assim pra colocar nesse filme? Eu fiquei, assim, de uma certa forma, surpreso com isso. Pois é, Bassi, até é isso que a gente tá falando, assim, né? Que até a trama, ela é reesquentada de outras coisas, né? Até assim, enfim, ele vai trazendo até, porque a gente falou sobre muito essa autorreferenciação, né? Mas ele também traz referências a outros filmes que eu não sei necessariamente. Por exemplo, eu vejo ali nessa questão do Dente de Sabre e tal, nitidamente Mad Max, assim, né? Eles tentam fazer... Enfim. Furiosa, né? Ele chega a falar... Isso, ele fala dela, necessariamente, né? Enfim, exato. Por exemplo, nesse Traveling que tu fala, Rafa, aquilo ali pra mim é completamente tentar emular uma cena muito semelhante que tem de Old Boy. Sim, exato. Sabe? Porque ela fica confusa, ela não tem a mesma plasticidade, né, do Old Boy, enfim. Mas, e até no próprio, como é que posso dizer? Até no próprio cena de abertura, né, que ele vai utilizar ali algo como se fosse marionete, muito, muito semelhante como é o clipe do próprio NSYNC, do Bye Bye Bye, né? Então, é isso, assim, ele traz uma trama que não é dele, seria a do Loki, então ele reaproveita a referência de clipes anos 2000, de filme cult, de filme pop, e aí fica essa salada que no fim das contas, ela fica meio, como é que posso dizer, tem um pouco desse tempero do Deadpool, que é isso mesmo, né, essas piadas escatológicas, enfim, essa coisa mais 18, mas que eu acho que é um mais 18 muito na puberdade ainda, assim, sabe? É uma pessoa que não chegou na adultez, entende? É aquela pessoa que tá ali naquele limbo, mesmo naquele vazio entre o adolescente e o adulto, que vai rir dessas piadas, que é uma coisa que não parece que é pra um público que, assim, que tem vergonha de falar sobre sexo, e aí essas piadas é meio que isso, assim, pra aquele riso de nervoso, aquele riso que eu posso dar porque eu... exato, eu posso dar porque eu tô numa sala escura, ninguém tá me vendo, olha só, uma piada de sexo. Ele falou de pinto, ele falou de bunda, tipo assim, pô, pelo amor de Deus, sabe? É mesmo piada pra quem ainda não perdeu a virgindade, assim, né? Nossa. E aí que isso é um grande tabu. Eu tava comentando aqui, acho que antes de gravar, que a minha esposa foi assistir comigo, ela olhou e falou assim, você que é menino, você acha graça disso, sabe? Eu tive que olhar constrangido pra ela. Você que é menino! Ela falou, parece claramente menino, né? Tipo, e faz uma autorreferenciação ao falo, assim, em diversos momentos, assim, né? Então, você enquanto portador de uma, você acha realmente isso engraçado? Achei curioso. Quero ser amigo da sua esposa, legal. Até porque 99% das piadas é meio que isso, né? O Deadpool, ele tendo meio que um bromance com o Wolverine, ou ele masturbando um cadáver, é tipo assim, só que no final ele vai ficar com a garota bonita, né? Tipo assim, é um negócio meio que joga com essa masculinidade, assim. Total. De uma forma tão... usada deve ter adorado isso, né? Porque é um culto masculinista de, né, tipo, de virjolas nerdolas, né? Tipo, total. Mas assim, só tipo voltando que eu tava falando sobre a questão da AVT, que inclusive que eu acho que é absurdo quando eles falam isso, que o próprio Deadpool, naquilo que o Victor falou, que ele já vai se aproveitando pra se criticar antes que alguém critique, ele mesmo já olha e fala assim, o monstro do Void, do episódio 5 da primeira temporada, ele é o problema, sabe? Que aí volta, você fala, cara, e no final das contas é colocado um grande Tecnobubble de ter um rasgador de realidade. Aonde que tem um rasgador de realidade? Eu assisti série Loki, mas eu não me lembro se tinha um rasgador de realidade ali pra ser colocado, que é o que terminava as linhas que não era a linha sagrada, eu acho, mas o cara tá colocando ali como por um capricho numa Black Ops, você não entende direito, que de repente vem a superior, eu falo, meu Deus, cara, tipo, parece aquele trabalho de escola, sabe, que cada um fez uma parte, ninguém conversou antes de apresentar, e aí na hora que você apresenta, o negócio não se cola direito, uma coisa com a outra. Isso, aí vira um Frankenstein, né, é isso. I know I turn everything into a joke, but I care, and I want to use that for something important. I waited a long time for this team up. In my world, you're well regarded. You were an X-Man.
Fuck that, you were the X-Man. The Wolverine. He's a hero in my world. Yeah, well, he ain't shit in mine. A história central do filme, que é essa questão de tipo, o Wolverine, que era o cara principal do seu universo, morreu porque não tem ele, seu universo vai acabar, eu construí uma máquina que não dá pra entender direito o que a máquina faz. Aí você começa a achar que quem é o vilão é o Mr. Paradox, porque ele tem, né, ele tá construindo uma máquina meio que de uma forma ali escondida da TVA. De vilão de James Bond, que ele vai destruir o mundo. E aí, de repente, quem é a vilã, de repente, não, ela é a Cassandra, e aí a Cassandra é super poderosa, mas a gente também não consegue entender direito até onde vai o poder dela, porque ela se restringe muito, né? Todos os movimentos dela é muito restrito, e aí quando ela vai pegar dois caras, que são dois caras, tipo, que vão pro confronto físico mesmo, né? Tipo, Deadpool e Wolverine, os dois conseguem segurar essa mulher que parece ser muito poderosa, mas que não atinge seu potencial em nenhum momento. Mas eles usam a arma secreta, que é o poder do amor. É o poder do amor, pois é. Porque no final é isso, né? Então, assim, eu acho super legal que você passou o tal. É isso que eu acho chato, porque no momento me deu uma certa coisa assim, eu falei assim, nossa, acho que vai pra uma coisa interessante, porque ela fala, se você, pra usar os poderes, você tem que tirar o capacete. Quando tirar o capacete, eu vou matar vocês dois. Então, a gente tá num impasse mexicano aqui, sabe? E eu falo, caramba, e aí vai, ele falou, não, eu vou libertar você, porque o Wolverine, de repente, tem uma crise de consciência paladinística, né, de baixo Scott Summers nele, e fala, não, esse é o correto a se fazer, o certo a se fazer, o Charles aqui quer isso, seu irmão, e aí ela olha e fala assim, realmente, você é um ser honrado e altruísta, e por você ser honrado e altruísta, você é honrado e altruísta com você também. Mano, tipo, uma vilã até agora tá falando pra mim, psicopata, que vive num mundo de isolamento, porque ali ela pode ser a rainha do Sabá e fazer o que ela quiser, e aí de repente o cara demonstra uma certa humanidade, ela tem uma crise de consciência e cede, e eu olho e falei, rapaz... Não, eu acho que esse filme, ele tem essa questão do humor, da ação e tudo mais, eu acho que ele se vale muito também do uso da trilha, né, também pra emplacar as piadas, tipo, a primeira cena é muito isso, se não tivesse a música ali, aquela cena, né, assim, não seria nada. Tem uma outra, quando eles estão lutando também, que eles começam a colocar uma música da Madonna, que também, tipo, faz, assim, a música preenche de uma tal maneira aquela cena que fica tudo muito... Ai, cara, então... como se fosse um clipe, sabe? Deixa eu falar pra você que eu tava muito esperando, porque foi mega alardeada essa música do Like a Prayer, porque a Madonna não... tem muita dificuldade de licenciar música, e foi falado, então eu fui com a única coisa que eu sabia que ia ter Like a Prayer, sabe, tipo, no filme, e o Wolverine. E aí eu fui, sabe, falei assim, cara, quando é que vai ser usado? E é usado num momento tão, tipo, sabe? E eu tava esperando muito mais, sabe? Eu falo assim, tipo, eu não sei, nossa, foi tão anticlimático. Eu tava, porque falou que ela ainda deu ideias de como usar, de fazer. Eu achei que ia ter uma, sei lá, imaginando a primeira cena, né, do N5, que teve toda uma coreografia, toda uma coisa, né? O primeiro realmente parecia um baita de um videoclipe. O segundo me pareceu só uma música de fundo para preencher um momento que não tava acontecendo nada. Que era só duas pessoas do Nabão, sabe? E aí então, mas é que entra um pouco nessa piada que o Vitor falou, que tem meio que esse bromance entre eles, né? E a música da Madonna meio que veio pra preencher isso, entendeu? Esse ambiente. Mas é isso, assim, eu tenho pra mim, quando eu saí do filme, eu saí com uma sensação de que o filme é isso, sabe? Eu, tipo, podia colocar ele na minha TV num dia de churrasco, enquanto eu tô fazendo uma carne, e ele fica passando lá atrás, assim, e de vez em quando você vai lá pra dar uma espiadinha, assim, tá na cena lá da luta? Pô, tá legal essa cena aí, hein, e tal, e pronto, sabe, assim? Eu saí revoltado, então. Cara,
Eu saí revoltado, eu não aguentava mais. O pior é que pra mim, assim, eu saí um pouco menos revoltado, porque tudo bem que é uma nostalgia barata, nossa, mas barata, aqui mostrar os bastidores dos X-Men e do Quarteto Fantástico e tudo lá. É uma nostalgia barata, mas assim, ali eu fiquei assim, legal, até que legal ver um pouco daquilo. E pelo menos a cena pós-crédito, e isso foi uma coisa que eu saí um pouco menos irritado, porque geralmente é uma cena pós-crédito ridícula, né? A última cena pós-crédito, não durante os créditos. Pelo menos a cena pós-crédito desse filme, ela tem alguma relevância, né? Eu fiquei, tá bom, velho. Pelo menos isso daí tá no filme, não é só uma besteira qualquer. Mas, nossa, eu saí revoltado da cabine. Inclusive, eu assisti a cabine de imprensa, no dia já tava todo mundo me xingando quando eu postei o tweet. Cara, eu tive o contrário do Victor. Eu olhei pra cena tipo, do pós-crédito dessa vez e eu odiei, porque ainda aquela primeira que teve lá no primeiro Deadpool, né, dele emulando lá o coisa, né, o Curtindo a Vida Doidada, né? Isso, Ferris Bueller eu achei bem mais interessante. Putz, aquela era legal, né? E essa do nostalgia barata, que o Victor falou, é engraçado que daí de novo, né? Zoas a Fox e todas as imagens foram todas de filmes da Fox. Então você olha e você fala, cara, eu não entendo, sabe? Sabe, tipo, é fã ou hater? Porque toda hora você tá metendo pau, mas você só não para de fazer referência ao estúdio, né? Então eu não consigo entender direito. Mas os velhos à parte, eu saí de tudo assim. Eu particularmente, eu gostei do filme. Assim, quando eu terminei de ele, assim, foi, né? Como diz o Rafa, eu falei, foi um filme legal pra assistir. Umas cenas aí de ação, né? Legalzinhas algumas, umas piadocas, né? Nem todas legais, mas não saí revoltado igual o Victor. Mas assim, também é um filme que saí e esqueci dele, assim. Fui lembrar hoje, eu fui dar uma olhada, assim. A única coisa que eu achei interessante, depois que eu fui abrir realmente o MDB do filme e ver, meu Deus do céu, dos 200 milhões que custou o filme, 180 foi casting, né? Porque tem 1 milhão de pessoas, sabe? E que são pessoas relevantes que fizeram vários filmes, né? E aí você fala, gente do céu, aonde? Parece 11 Homens um Segredo, né? Que não parava mais de sair gente do coisa, mas eu não faço ideia de quanto é que ficou pro orçamento disso. Eu acho que esse filme é até um filme legal pra gente ver daqui um tempinho, né? Porque eu falei no caso do Homem-Aranha, como eu sinto que muita gente falava, o filme não é tão legal assim, depois de um tempo. Esse Deadpool e Wolverine, acho que daqui 1 ano, não, nem isso, né? Acho que bem menos que isso, vai ter uma revisão dele, assim, gigantesca. Que é uma revisão que só não vai ser tão rápida quanto a do Diego, que escreve pro Cinemação, que ele foi outro que apanhou junto comigo no Twitter. E o Diego foi muito engraçado, que a nota dele, assim, foi tipo 1,5 pro filme. A minha foi 1, né? A minha foi pior que a dele. De 5, né? No Letterboxd. E aí o pessoal colocou o Diego, a nota dele à tarde, ele abaixou pra 1 e no dia seguinte já tinha virado meia estrela, assim. Então acho que... mas é um filme totalmente esquecível, assim, que não vai lembrar depois disso, né, desse filme. E você, Nath, como é que você saiu do filme? Gente, eu acho divertido, em verdade, assim, eu acho que ele funciona enquanto diversão, pura e simplesmente, e eu não saí revoltada, era muito do que eu já esperava, não é que eu esperasse grandes coisas do Deadpool, assim, né, então, porque, enfim, eu acho que ele se repete. Eu acho que eu gosto dos outros dois enquanto diversão e eu ia gostar desse também, assim. Com o adendo do Wolverine, né? Que é um personagem que eu gosto até um pouco mais, assim, que eu acho até mais complexo e tal. O que eu acho que aí ele perde muito da complexidade, sabe? Sim, total. Né? E tem toda a complexidade que ele constrói, até mesmo dentro da saga da Fox, e eu acho que culmina no Logan, eu acho que ele perde um pouco aí, eu acho que ela é dissolvida, não sei, eu acho que perde um pouco o tom, porque eu não vejo o Wolverine, enfim, por mais que ele esteja de roupa amarela, enfim, essa coisa mais, como é que eu vou dizer, uma coisa mais pra cima dos X-Men, essa versão dos X-Men mais fluida, digamos assim, eu acho que o Wolverine não cabe nesse mesmo universo pra mim, né? Eu gero incômodo nesses universos, porque eu acho que eles estão em dois extremos, assim. Sim. Dessa coisa mais séria, né? Tanto que ele fez o Logan, então esse filme de herói pra adultos mesmo, e o Deadpool, que é esse filme de herói pra Vision. Então, eu acho que é um choque, que eu acho interessante até certo ponto, mas eu acho que esvazia um pouco esse Wolverine, assim. Mas eu acho que é isso, assim, acho que são como é que eu posso dizer, eu acho que são cutscenes de videogame, assim,
divertidas, que são essas cenas de luta, alguma outra referência ali, principalmente essa estética eu gosto mais, assim, né? Por exemplo, as que são do Old Boy, etc. Eu gosto mais quando eles tentam emular pra ir, mas eu acho que não é tão bem sucedido. E eu acho que, pra mim, a maior contribuição desse filme foi a trilha sonora, assim, porque aí, depois que eu saí da sessão de cinema, eu fui malhar. E aí eu fui escutando a trilha sonora e, ó, é um ótimo pré-treino, viu? Eu acho assim também que outra coisa que a gente precisa ter em mente é que, gente, Wolverine, se Deadpool tá no 3º filme, Wolverine tá no 56º, porque até os 90 anos. Até os 90 anos. 5 anos com aquele abdômen, Porque, olha, o que teve de filme ruim também, tipo Wolverine, o X-Men Origins, Wolverine é muito ruim, sabe? É muito ruim. E tem outros que, enfim, que ele fez e que é muito ruim. Por isso que até aqui teve um momento que eu falei pra vocês, né, que eu acho o Hugh Jackman um ótimo ator, assim, eu acho que ele tem momentos nesse filme que a gente olha e vê a atuação dele ali e você vê que ele consegue levar o peso. É um cara que conhece o personagem e por isso que eu acho que esse filme ele não arranha em nada o Logan, por exemplo. Eu acho que o Logan funciona muito mais por conta dele próprio e tal. E esse filme eu coloco ele numa outra prateleira, sabe? Coloco ele em outro lugar, em outro móvel. Sabe? Ele tá em outro espaço-tempo, assim, e é uma coisa que eu considero totalmente episódica, e é isso, é pra sentar, se divertir, coloca seu cérebro do lado, para de pensar, assiste aquilo e pronto, sabe? Sai, como o pessoal diz, sai com o cérebro lisinho, igual um peito de frango, né? Mas, cara, só concordando com a Nathalie, que eu acho que a trilha sonora é fantástica, e eu concordo que eu acho que o Hugh Jackman no Wolverine na trilogia X-Men, mesmo, a trilogia normal, eu gosto até dele também ali. Agora, o X-Men Origins, Wolverine e o Wolverine Imortal é sofrível, assim, falar, rapaz, tinha como ter recusado isso, né? Era pra voltar no tempo e desfazer. Eu acho interessante uma coisa que eu não falei, vocês estão falando dele, o Ralph falou até da atuação do Hugh Jackman e tal. É impressionante, né? Como é meio distoante, é isso que a Nath falou, né? Parece que não pertence a esse universo. E até o tom que eles levam o personagem pra buscar esses momentos do Hugh Jackman, parece que não tem nada a ver com o restante do filme, né? Nada a ver. É muito curioso isso. O Imortal, eu tenho eu tinha uma memória razoável dele, mas assim, assisti na época só, não lembro de nada. Agora o Origins é realmente, nossa senhora. Nossa, terrível. Esse filme mais um com o Ryan Reynolds, né? Pois e é. E é culpado dessa porra toda, viu, Victor? Porque ele era o Deadpool lá, né? Ele era o Deadpool lá e fez tudo. É culpa dele tudo isso daí. Depois foram trazer o X-Force, que ele quis trazer no filme 2, tipo, tudo começou aí, ó. Exatamente. Eu acho que esse filme acaba se encaixando dentro disso, mas é lógico, né? Eu acho que quem é fã de super-herói e tal vai ter um deleite mesmo, porque acho que no final resume muito o que a Nath falou no começo, assim, do nosso papo, né? Que, tipo, se eu sou fã, eu quero service, né? Então é isso. É um filme pra fanservice mesmo e boa. É isso, gente. Vocês querem trazer mais alguma coisa? A gente esqueceu de pontuar alguma coisa? Vocês querem trazer? Enfim. Acho que não, Rafa. Acho que eu não quero mais falar desse filme nunca mais da minha vida. Plano detalhe da semana, aquele momento que damos dicas para vocês ouvintes, né, para vocês fazerem coisas diferentes aí durante a semana. Basso, vamos começar com você. O que você trouxe de bom pra gente de plano detalhe para essa semana? Assim, eu trouxe uma indicação que é uma indicação e uma desindicação ao mesmo tempo. Ô, louco! Né? Como funciona assim, isso? Cara, eu queria te indicar, uma das coisas que eu queria indicar era a série The Bear,
Eu gostei demais da primeira temporada. Gostei mais ainda da segunda temporada. E eu digo pra vocês, assistam só essas. É mesmo? É mesmo, porque eu fui assistir a terceira temporada e, meu Deus do céu, não sei se sofreu com a greve dos roteiristas também, e o negócio anda em círculos e vai, sabe, vem de nenhum lugar pra ir pra lugar nenhum, sabe? Foi sofrível, assim. Eu só terminei de assistir. O The Bear era uma série que eu assistia vidrado na tela, e eu senti que em vários momentos eu tava pegando o celular, já nessa última temporada. O último episódio, então, eu só escutei ele. Pouco vi. A primeira, principalmente, é muito boa, e eu acho que ele segue muito uma ideia de... Apesar que tá com série de comédia, eu não consigo entender o porquê, é baita de um drama, na minha opinião. Tá conquistando um monte de prêmios, e eu acho que os atores são formidáveis, e a curva de desenvolvimento de personagem da primeira pra segunda temporada, a segunda temporada, principalmente, que eles pegam focados em cada um deles e vai desenvolver, cara, é assim, maravilhoso você ver de onde os personagens estavam, e em 25 minutos começa que eles conseguem te levar aquele personagem para um outro lugar. É muito surreal, assim, de você ver, porque é muito pouco tempo. Mas explica só pra quem não conhece, faz uma sinopse. Faz uma sinopse. O que é The Bear, o urso? The Bear é uma série sobre um chefe de cozinha 3 estrelas Michelin, que ele vai assumir o restaurante da família porque o irmão dele morre e deixa pra ele um restaurante que é de uma entrega de lanches, sabe? É um restaurante que faz, tipo, sanduíches, bem tradicional naquele local, mas como é que fala? É um pé sujo. Né? E entrega pra ele, e ele tenta daí fazer esse negócio dar certo, né? Instaurando muito as coisas de cozinha que ele aprendeu, né? Com restaurantes conceituadíssimos, de qual ele já foi chefe, tentando aplicar ali com aquela equipe que tá ali com aquele e naquele local. E aí você tem uma primeira temporada inteira eles tentando reerguer aquele local, e você depois tem uma segunda temporada desenvolvendo melhor os personagens que estão ali, que são a equipe que trabalha naquele local, deles tentando ver que, olha, pra melhorar o restaurante precisa melhorar as pessoas que estão aqui. Eles vão investir na galera pra poder ter capacitação e desenvolver também outras habilidades, né? Então, é uma série que fala muito sobre questão de trabalho de cozinhas, mas ela trabalha muito também a questão de trauma, porque tá todo mundo traumatizado por luto, porque o cara que era o dono do restaurante, ele morreu por suicídio. E aí tem todo esse peso que esse cara deixou, que todo mundo amava ele, né? Inclusive o ator quem faz o personagem é o cara que fez o Shane do The Walking Dead e o Justiceiro, né, depois. Ele é um cara, inclusive, que ele tem um carisma muito bom, que eu acho que é aquele ator. É o John Bertal, não é? Isso, obrigado, Victor. E assim, ele exercia um magnetismo muito forte sobre aquelas pessoas, ele era o coração daquele lugar, e aí o irmão dele, todas as pessoas estão tendo que lidar com esse grande trauma que foi a morte repentina desse cara, né? E tentar manter o restaurante numa ideia de manter a ideia do sonho desse irmão, né? Do legado desse irmão. Então, é uma série que lida com muito trauma, lida muito com a ideia tipo de abuso, de que eles querem trabalhar numa cozinha agora, aqueles ali, diferente do que a gente vê normalmente a cozinha, que é pressão, humilhação, né, abuso mental, e você coloca ali, eles estão tentando trabalhar num outro sistema. Então ela é bem interessante pra quem gosta de coisas relacionadas à culinária, e é uma série que acho diferente de trabalhar um ambiente de trabalho, ao contrário que a gente vê do, sei lá, The Office, que mostra uma comédia porque é absurdo as situações que estão colocadas, e ali é o contrário. Não, vamos tentar construir um ambiente de trabalho menos opressor para que todo mundo renda mais, né? Ela é bem bacana. De segunda indicação, de rapidinha, eu queria trazer... Aí eu vi que você falou no início aí que a Nathalie é RPGista também, então espero que seja de RPG de mesa, não de educação da postura global. É o de mesa mesmo. Pra aprender a sentar direito na cadeira. Mas falar do podcast Caquitas, que é um podcast pra quem gosta de RPG. São duas mulheres que elas fazem um podcast chamado Caquitas, que discute sobre RPG, mas discute não um RPG, sei lá, igual o RP Guacha, que a partida de RPG sendo narrada. Elas discutem elementos do RPG, coisas sobre a narrativa, coisas inerentes sobre os jogos, para poder apresentar, inclusive, outras soluções, outras abordagens, para quem quer jogar, ou quem quer conhecer outros tipos de jogos, outros tipos de organizar grupos. Então elas fazem um trabalho muito bom, elas lançam
2 episódios por semana. Caraca! E aí elas são só as 2, e elas lançam toda a quarta e toda a sexta. E é muito bom, porque são programas curtinhos, 25 minutos, e elas sempre tratam de algum tema, normalmente com uma visão bem diferente do que a gente tem da galera, principalmente mais velha guarda de RPG, tem sobre ali os sistemas e o hobby, né? Então elas foram uma coisa muito boa, assim, que eu descobri, de ver outras formas de encarar esse hobby, né? Então é muito bom, chamam Caquitas. Não conhecia, acabei de seguir aqui no Spotify, vou dar uma sacada. Eu vi que elas são feministas e tal, tô bem empolgada, obrigada pela dica, viu? Sim. Muito bom, tá aí então, ó, série, podcast, o Basso trouxe aqui pra gente. Nath, você, o que você trouxe de bom aí para os nossos ouvintes fazerem durante a semana, Nath? Eu falei da academia, né? Quando eu saí, depois do Deadpool, eu fui utilizar a trilha sonora pra malhar, e eu acho que super funciona. Eu vou trazer um filme do universo Maromba, então, que é um filme que estreou no Max, no streaming Max, recentemente. O último filme da Kristen Stewart, que é o Love Lies Bleeding, O Amor Sangra, né? E aí, na trama, a Kristen Stewart, ela é uma moça que trabalha na academia meio um negócio de família, assim, meio The Bear também, assim, né? E aí ela se apaixona pela Jackie, que é vivida pela Katie O'Brien, né, que é uma fisiculturista na vida real mesmo, assim. E aí, o amor dela vai galgando, assim, através da violência, mas não violência entre elas, assim, acho que é meio um ambiente violento, né, no qual elas vivem, assim, e ela vai, como é que eu dizer, em paralelo a isso, ela vai tentando buscar o sonho dela, que é ser fisiculturista profissional, ganhar um prêmio e tal, lá em Las Vegas, é um concurso. E aí eles vão acabando entrando numa teia de uma família super criminosa, que é a família da Kristen Stewart, e aí elas acabam presas nessa teia, e a gente consegue tentar ver como é que elas conseguem sair dessa trama de violência, né? E eu acho, assim, excelente. Eu acho um dos grandes filmes desse ano, na verdade, assim. Eu acho um dos bons filmes. Eu acho. Esse filme é da A24. Sim. Né? Então, ele vai ser um pouquinho, como é que eu posso dizer? Um pouquinho fora da caixa, assim, né? Então, o que parece ser uma trama bem, como é que posso dizer? Convencional, assim? Convencional, mas ele mistura, na verdade, o fisiculturismo, romance, o suspense, assim. E é um romance sáfico, né? Da última vez eu também trouxe um filme sáfico, que é o melhor filme de Natal já feito, que é Carol, do Todd Haynes. Eu acho que eu vou, né? Enfim, vou criar uma tradição aqui de trazer essas indicações. E aí eu acho que minha meta de vida é falar bem da Kristen Stewart, assim, né? Levar a palavra da Kristen Stewart. Eu acho que esse filme tá excelente. E esse filme também tem outros grandes atores, assim. Tem o David Franco, tem a Jenna Malone, tem o Ed Harris. Sim. É um filme, enfim, interessantíssimo, que eu acho que ele causa muito estranhamento, assim, tanto estético quanto de convencionalismo mesmo do gênero romance, assim. Eu acho que ele basicamente é romance, mas ele subverte muito essa lógica, né? Trazendo outros elementos do gore, ele traz muito do body horror também, que eu acho que tem tudo a ver com essa modificação corporal, né? Desse fisiculturismo. Eu acho que ela traz esse body horror, que é esse horror de modificação corporal, para dentro do fisiculturismo, nessa questão da como é que posso dizer, desses elementos químicos, né, pro corpo, enfim, esses elementos androgênicos, enfim, eu acho um baita filme. Muito bom, Nath. Lembrando vocês, ouvintes, né, que tudo que a gente tá falando aqui vai ter link no post, então se você não pegou alguma coisa, vai no post ou na descrição desse episódio, vai estar tudo listadinho lá, inclusive com link, então você pode clicar e já vai ser direcionado aí pro que a gente tá falando. Então, no caso, série que o Basso trouxe, podcast, o filme que a Nath trouxe e por aí vai. Vitor, e você? Como que a gente vai fazer essa semana dos nossos ouvintes, Vitor? Não vale como recomendação, mas a Nath falou de Love Lies Bleeding, eu indicaria também o filme anterior da Rose Glass, né? Essa diretora que eu concordo muito com a Nath, adoro Love Lies Bleeding. O filme anterior, só que eu não sei se ele tá em algum lugar, eu acho que não, que é o St. Maud, que acho que é o primeiro ou segundo filme dela, e o Love Lies Bleeding é o que eu mais gosto mesmo. Eu acho que ele tá, desculpa, Vitor, eu acho que ele tá no Prime, mas com um acesso pago, sabe, aquele de alugar o sim. É verdade, pode ser.
verdade. Que também, se eu não me engano, é um filme da 24, não tenho certeza. Mas das minhas indicações, eu vou fazer 3 indicações que, infelizmente, pela distribuição, elas vão quase ficar restritas apenas a São Paulo, né? Porque são filmes que, em momento de Deadpool e Wolverine, dificilmente... São filmes que estão em exibição no cinema, mas não sei se eles vão estar em tantas capitais no Brasil e tudo mais. O primeiro é um filme brasileiro que estreou esse mês, chamado Grace, que, nossa, eu gostei muito, assim. É um filme que vai trazer uma espécie de uma trambiqueira, uma personagem que a gente não entende tão bem. É até meio difícil fazer uma sinopse desse filme, porque a personagem, a gente não entende ela direito, e os eventos, assim, vai ter um evento específico que ela faz faculdade em Portugal, e aí vai ter um quadro que vai ser queimado, e ela é meio que acusada, e aí o filme corta, ela fugiu pro Brasil, e vai tentando passar a perna em um monte de gente pra conseguir legalizar a situação dela em Portugal, mas a gente não sabe a gente não vê o evento, então a gente não sabe se ela fez, por que ela fez, foi de propósito, não foi. Então é um filme que vai jogar muito com isso, e a personagem mesmo, ela vai se usando de muita gente, a gente vai tentando desvendar ela, só que a gente nunca tem uma resposta muito clara. Um filme muito, muito, muito interessante, que vai se passar Portugal e Brasil, e até interessante que o diretor também do filme, ele fez faculdade em Portugal, e é brasileiro, e ele traz muito das vivências dele pro filme, tá? É um filme muito, muito legal, mas que infelizmente tem pouquíssimas salas no Brasil. E outro que estreou, esse sim, na mesma semana que o Deadpool e Wolverine, que é o Mal Não Existe, do Ryusuke Hamaguchi, mesmo diretor que foi indicado ao Oscar com o Drive My Car e tal. Sim. Um dos grandes diretores japoneses do momento. Esse é um filme bem diferente, né? Muita gente conhece ele por conta do Drive My Car, por conta do Roda do Destino. Esse é um filme bem diferente, que ele se aventura em uma espécie de uma comédia, de uma sátira social, né, de alguma forma, que não vai ter um grande protagonista, mas vai ter uma questão meio ambientalista, então de uma grande corporação tentando dominar uma região específica ali, e é um filme que é muito menos sobre essa grande premissa e muito mais sobre como ele vai desenvolver isso. É um diretor que eu gosto bastante, mas um filme que eu tenho muita dificuldade de fazer uma premissa dele, até porque eu assisti ele faz muito tempo, né, ele tá estreando agora, mas eu vi ele na Mostra de São Paulo do ano passado, mas um filmaço, assim, um dos melhores filmes que eu vi no ano passado. E a terceira recomendação, essa assim, específica para o pessoal de São Paulo, vai começar agora na quinta-feira, dia 1º de agosto, começa um festival que vai durar 2 semanas, que está tendo todos os anos no Cinesesc, chamado, na verdade, uma mostra, né? Mostra Amor ao Cinema, que vai trazer uma série de filmes que trazem justamente a questão do cinema dentro do filme em si, né? Então vai ter filmes, por exemplo, como o Barton Fink, que o protagonista é um roteirista, vai ter filmes como Adaptação, com o Nicolas Cage, entre tantos outros, né? Cidade dos Sonhos, entre tantos outros filmes que falam sobre cinema, e é uma mostra que está acontecendo agora todos os anos no Cinesesc, né? Ano passado tinha os Fablemans, tinha Adeus Dragon-in, entre tantos outros filmes, uma mostra bem legal que vai durar 2 semanas, então acho que vale muito a pena conferir, principalmente, assim, é uma mostra que eu já assisti quase todos os filmes, mas é muito legal rever filmes no cinema, assim, filmes que são difíceis, ou até o Fechar os Olhos, do Vitor Erice, vai estar nessa mostra, um filme que não tem distribuição no Brasil, então pode ser uma chance única de assistir esse filme no cinema, então é uma mostra muito, muito legal, mas infelizmente restrita apenas para o pessoal de São Paulo. Ô, Vitor, tanto Grace quanto o filme do Ryusuke Hamaguchi estão aqui em Recife, em cartaz. Ah, estão em Recife. Ah, que bom. Não, eu vi Grace e eu descobri que eu não gosto de protagonistas trambiqueiras, cara. Mas... não sei, mas eu não sei o que dizer. Me gera um incômodo de atuação também. Mas eu acho que eu acho que é um exercício importante assistir Grace, de verdade. Que legal. Foi muito boa a indicação. Assim. Eu acho que é um filme que me incomoda e eu acho que eu gosto disso, do incômodo, não do filme. Assim. Adorei as dicas aí que o Vitor trouxe, mostra, é sempre legal a gente ter indicação de mostras aqui, né, principalmente quando, assim, essa é em São Paulo, então quem puder ir lá, né, pra prestigiar também, que a gente possa ter mais desses eventos. E bom, a gente tá gravando esse podcast em época de Olimpíada e eu queria pegar um pouco dessa veiazinha das Olimpíadas para trazer o meu plano detalhe, que é o seguinte:
eu vou trazer a indicação de um canal do YouTube, mas antes eu queria só fazer uma reflexão que é a seguinte. Recentemente, né, eu vi algumas pessoas comentando no Instagram e tal sobre os atletas, né, que depois que perdem uma medalha olímpica, eles têm se desculpado e mostrado que ficaram muito tristes e tal, por não ter conseguido a vitória ou não ter conseguido levantar, né, o Brasil, colocar o Brasil entre os 3 melhores para levar alguma medalha para casa e tudo mais. Eu acho que vale já a gente pensar que, e isso não é uma desonra, tipo, a gente viu aí nadador ou nadadora chegando em 7º, 8º lugar em alguma competição. Cara, é impressionante esse pessoal chegar nesse tipo de competição mundial com atletas, sabe, de alta performance, e a gente conseguir colocar um atleta entre os melhores do mundo, assim. Então, a gente tem que ter muito orgulho. E feito esse adendo gigante aqui, queria também indicar um canal, é um canal do YouTube dos irmãos Fittipaldi, que é o Enzo Fittipaldi e o Pietro Fittipaldi, são 2 pilotos de corrida. A gente também é um país que tem um histórico gigante em competições automotivas fora do país, e a gente está há vários anos sem um piloto na Fórmula 1, por exemplo. Tudo isso é falta de incentivo, é falta de estrutura, e a gente tem esses 2 irmãos que têm um nome forte, né, porque são netos do Emerson Fittipaldi, e esses 2 estão aí tentando a vida dentro do automobilismo. E eles resolveram fazer um canal que se chama Fittipaldi Brothers, onde eles contam de vez em quando os bastidores. Então eles estão viajando, estão indo lá, fazendo as corridas e tal. E eu adoro Fórmula 1, adoro corrida, essas coisas. E aí eu vou lá e assisto eles de vez em quando e dou lá meu joinha no vídeo deles e tal, porque eu acho que é muito importante isso, a gente incentivar os nossos atletas. Então acho que se você tem vontade de conhecer um pouco desses bastidores, desses pilotos, por exemplo, Fittipaldi Brothers é um ótimo canal para vocês irem lá e ver um pouco do dia a dia desses caras. E é isso, fica essas minhas recomendações aí para vocês seguirem o pessoal e né, incentivar o esporte no Brasil de alguma forma. E, gente, é isso. Chegando ao final desse podcast Cinemação 564, batemos esse papo sensacional aqui sobre Deadpool e Wolverine. Um papo que eu não poderia fazer sem meus convidados aqui, que me ajudaram tanto a levantar coisas interessantes pra gente pensar. E queria agradecer demais aqui, Vitor, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente mais uma vez. Espero que essa tenha sido a última vez que você falou sobre esse filme, Vitor, que você possa agora seguir em frente em paz também, que as pessoas te deixem em paz também. E deixa também meios de contato, site, como que as pessoas fazem para acompanhar o seu trabalho, aquelas que não querem esculhambar com as coisas, né, Vitor? Pois é. Não, apesar de eu não ter gostado do filme, eu confesso, eu sou uma pessoa legal, eu prometo que eu sou uma pessoa legal. Não tanto quando eu tô falando desses filmes, se você for fã deles, mas, enfim, acho que faz parte do trabalho também, sim, né? Rafa, agradeço muito, muito pelo convite, sempre adoro poder participar e conhecer pessoas novas aqui, né? Basso, a Nathalie, nunca gravei, não conheci, agora a gente pode ter esse contato também, é sempre muito legal. Esse tipo de conversa, né, sobre cinema, acho sempre muito interessante, o debate sempre muito bom. Enfim, eu tenho o meu canal no YouTube, o 16mm, né, 16mm, vocês me acham lá. Eu escrevo para filmesefilmes.com, em todas as redes sociais, sobretudo Instagram. O Twitter agora eu tava tentando ficar um pouco mais ativo com o Deadpool e Wolverine, eu não sei se eu vou ter cabeça para continuar, mas acho que sim. E Letterboxd, todas as redes é Victor HC Russo. E além disso, eu tenho meu curso de cinema e crítica na era das redes sociais. Você acha o link facilmente em todas as minhas redes, né? Nos meus vídeos do YouTube, no meu Instagram, no meu Twitter, tenho o link pro meu curso.
isso. E agora em agosto também, e os links também estão lá, eu vou começar um cineclube chamado Cineclube Rebobinado com o Rafa Argemon, o cara da locadora no Instagram. Boa. É isso também, para trazer um debate, e o mês de agosto a gente vai fazer sobre Yorgos Lanthimos aproveitando o lançamento do filme dele. Então, é isso. Boa. Essas são as minhas redes. Estou em vários lugares aí diferentes, falando de cinema em vídeo, em crítica, escrita, em tweets curtos, no Letterboxd e por aí vai. E mais uma vez, muito obrigado pelo convite, Rafa. Pô, obrigado você por estar aqui. Queria também agradecer a Nath. Nath, muito obrigado. Mais uma vez, atendeu o convite aqui de pronto, assim, falei um oi, Nath, ela já falou, não importa o tema, estou dentro, né, Nath? Foi incrível, já... você sabe, quando você quiser, eu tô aqui. Obrigado, viu, Nath, mais uma vez pela presença. E também deixa meios de contato aí, Nath. Deixo sim. Gente, obrigada, foi um prazer, Vitor, foi um prazer, Bato, Rafa, você, enfim, é chovendo molhado sempre dizer que eu adoro estar aqui contigo. Eu escrevo críticas engraçadinhas, enfim, irônicas, sarcásticas lá pro Instagram, que é o @escrocríticas, que a ideia é... Nem sempre eu consigo ser engraçada, porque tem uns filmes que me tocam em um outro lugar, e aí nem sempre tem algo sarcástico pra falar, mas assim, eu escrevo pra lá, eu falo sobre cinema, penso sobre cinema 24 horas por dia, e tem os meus pessoais também, né, que é o @ Instagram, que é o Nath L. Alves, e tem também no Twitter, que é o @Nata _Lide, tipo, LE, sabe? E aí eu falo do cinema, enfim, o tempo todo. E é isso, gente. Bons filmes pra gente. Obrigada, Rafa. Boa, obrigado, Nath, mais uma vez. E obrigado também, querido Basso, também estava aqui pronto pra vir falar, foi lá, assistiu o filme. O cara tá vivendo greve no trabalho e tal, e falou, não, vou me submeter e assistir esse filme da Marvel. É um guerreiro que tá aqui com a gente, então obrigado também, Basso. E deixa também meios de contato, como que as pessoas fazem pra chegar até você. Não, obrigado eu, Rafa, por ter me convidado, né? Eu tal qual a Nathalie, né? O Rafa, eu vi ele escrevendo, falei assim, oi, tipo, eu sim. Claro, é verdade. Estamos, né? É verdade. Não é mesmo? Estamos aí pra isso. Foi muito bom ter conhecido também o Vitor e a Nathalie, né? E falar pra vocês que eu tô somente no Twitter, né? Aquele lugar que eu tô tentando ir embora, mas eu não consigo. @Senhor Basso, senhor escrito por extenso. Vocês podem procurar lá se quiserem falar comigo, apesar que o Twitter não tá entregando mais nada ultimamente, né? Então vai ser difícil, mas nada. Isso, marca lá. Às vezes eu não vejo o tweet seu, Rafa, porque eu sigo e interajo. Mas tá daquele jeito. E também, se deixar possível de indicação também de seguir o Twitter do Perdidos na Estante. Né? Perdidos na Estante Pod, que completou recentemente 300 edições. Eu achei que Domênica perdeu uma puta oportunidade de fazer sobre o filme 300 de Esparta. Ia ser, sabe, lindo assim, mas não deu certo. Segue lá também, que também fica tranquilo que é pouca coisa sendo postada, só coisa realmente sobre podcast e literatura, então é mais tranquilinho. Mas obrigado por esse convidado e tamo aí, né? Sabe, né? Tipo, ainda mais agora eu tô de greve. Se quiser, ó, semana que vem eu também eu tô de boa, viu? Tô livre aí, se tem alguma outra aí. Tá certo. Tô tranquilo. Tá certo. Muito obrigado, gente, mais uma vez. Lembrando você, ouvinte, que se você gostou desse episódio, você quiser ajudar a gente aqui na discussão, mandando críticas, análises, perguntas e tudo mais, você pode mandar seu comentário aí pras nossas redes sociais, né? @cinemação, sem o tio, sem o cedilha. E você também pode mandar através do nosso e-mail, contato@cinemação.com. Seu e-mail vai chegar aqui pra gente, a gente vai te responder rapidinho, e aí a gente já troca aquela ideia, pode mandar alguma coisa, a gente encaminha aqui pros nossos convidados. Lembrando sempre, né, sempre com educação, com carinho e tal, né, pessoal? A gente não precisa, né, não precisa ir por um caminho de grosseria e tudo mais, porque a gente tá aqui pra conversar, pra se divertir. Além disso, lembre-se de seguir no Spotify, na Apple Podcast, curtir no Deezer, se inscrever no Castbox para que você possa receber todos os nossos episódios assim que eles saírem. E fica o convite para você se tornar um apoiador do Cinemação
Com o valor de um cafezinho, você já ajuda demais a gente aqui e ainda leva para casa presentes exclusivos do Cinemação no fim do ano. O link para se tornar um apoiador vai estar na descrição desse episódio ou no post desse podcast. E é isso, o podcast Cinemação 564 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.